Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E do meu lado, meu camarada, o Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta suave, mano. Tranquilidade, Rafa, você tá bem? De buenas. É isso aí. E ali, nosso DeLorean, nossa máquina do tempo ali, controlando toda essa aparelhagem maluca aqui. Nosso camarada Crildão, tudo bom, Crildo? Tranquilo, só no control. É isso aí. Rafa, fala pra gente, quem que é nosso convidado mais especial de hoje? Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Paulo, que ele é umbandista, ele é espírita e kardecista, acertei, né? E você faz algo muito legal, né, que você estava explicando pra gente, você faz energização de egrégora, né? O que seria isso, Paulo? Pra quem não tá em casa vendo, que não conhece, o que seria isso? Boa tarde a todos aí. Bom, a egrégora, na verdade, é a reunião de energias de um ambiente. Sim. Então, quem faz essa energia no lar? As pessoas que residem no lar. Quem faz essa energia no trabalho? Quem trabalha no local. Então, quando essa energia está ruim, está negativa, pesada, eu vou no local e troco essa energia. Então você faz vamos dizer assim, a limpeza do ambiente, né? Quando ele está Isso. carregado, ele tem ali obsessores, né? Vamos dizer Geralmente, quando está carregado, é porque tem obsessor no local. assim. Sim. Eu atendo ainda do boca a boca, não tenho um local de atendimento. Por quê? Sim. Se eu tiver um local de atendimento, talvez eu não consiga sanar essa demanda dessa procura. Porque Sim. a coisa é boa, flui, né? A procura é maior. Sim. Eu não tenho tempo disponível para me voltar totalmente para isso hoje. Sim. Eu tenho minha vida particular, tenho meu emprego, meu trabalho. E moro só, tenho que cuidar das minhas coisas. Então, eu não tenho tempo para me voltar para isso. Poderia colocar na frente da minha casa lá. Sim. Energização de egrégoras, né? Uhum. Trabalho espiritual, tenda, Sim. caboclo pena branca, Exu capa preta. Reunião de quarta-feira à noite, tal hora. Aquilo ia. E aí eu não ia conseguir sanar essa demanda, essa procura. E aí não ia conseguir ajudar todas as pessoas. Sim, né? E, você vê, eu atendo boca a boca. Então, uma pessoa conhece meu trabalho, Paulo, tem uma fulana assim, tá precisando lá, as coisas estão ruins, conflito dentro de casa, briga, marido com a mulher, filhos, meu marido perdeu o emprego. Não é só ladeira abaixo. Quando tem um obsessor na vida do ser humano, é só ladeira abaixo. O obsessor na vida da pessoa destrói a vida dessa pessoa. Então, esse meu trabalho de energização de egregores, quando eu chego no local, vou até os locais, casa, apartamento, centenas já, escritório, empresa. Chego, primeira coisa, se tiver obsessor tem que tirar. Se não, é a mesma coisa que varrer a casa e jogar sujeira embaixo do tapete. Então, tem que tirar o obsessor. Entendi. Só vou falar do nosso apoiadores não, nossos Parceiros. parceiros, tá? Rapidinho aqui. Pois A gente tem uma parceria aí com a Scal, tá? Você que tá procurando suplementação de qualidade, você já treina, vai começar a treinar. A gente vai deixar o link deles aí na descrição e o nosso cupom também, que é o Dona Mara 10. Qualquer compra que você fizer no site deles, você ganha 10% de desconto. A gente também tem uma parceria com o Hugo Brandão, você que tem instrumentos de corda, que precisa dar uma regulada aí. Ele é aqui de São Paulo, tá? Teodoro Sampaio, só entrar em contato com ele também, que a gente vai deixar o contato dele aí. E também a gente tem uma parceria com Cerveja Azul, né? Você que gosta de músicas autorais, quer um bar aí em São Paulo, aqui na Moca, tá? É só entrar no site deles, www.cervejaazul.com. Se você tem uma banda também, você pode estar cadastrando lá para poder fazer um som com uma estrutura bacana, tá? E a gente vai deixar o nosso QR Code também. Esse QR Code, se você gosta do nosso trampo, curte nossos vídeos aí, você pode dar aquela patrocinada aí, ajudar a gente aí para fazer essa máquina girar, porque não é fácil, é uma correria. E também já deixa o like, compartilha, e se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Paulo, deixa eu te perguntar, o que seria um obsessor? Ele é um espírito uma pessoa que faleceu e ela meio que ficou presa nesse plano? Como que seria, mais ou menos? Ela não ficou presa nesse plano, tá? Ela fica por conta dele quer ficar. Então, é livre-arbítrio. Então quando a pessoa ela morre, ela tem a liberdade de escolher se ela quer se manter aqui ou ir para a luz, ou para onde seja que entendi. Inclusive, desencarna. Tem três formas de ter um obsessor na vida do ser humano. São três formas. A primeira, a mais simples, mais comum, é através do pensamento. Pensamento de raiva, ódio, tristeza, depressão, angústia. Isso vai atrair espíritos na mesma vibração.
Entendi. Alegre, você está contente, você está feliz, você vai atrair espíritos na mesma vibração também. Isso é normal, tá? Nós somos como uma anteninha vibrando, né, no espaço. Então, tem 3 formas de atrair um obsessor na vida da pessoa. Essa é a mais comum. Você está indo para tua casa, está indo para o seu trabalho, pô, tem que aguentar aquele meu chefe lá de novo. Filha da mãe desse cara. Pô, você começa a ficar remoendo. Você já atraiu um obsessor. O obsessor já está com você. Eles ficam meio que vagando na rua, É um espírito, né? Eles vão, eu creio que eles vão pra onde tá a vibração deles, né? Entendeu? Aí pra onde eles Bem se sentem atraído. melhor, né? Eles se guiam por essa vibração. Eles veem a vibração. Tá vendo isso? E vem. Vai com você para tua casa. Ele já está do teu lado. Quando você tiver com um pensamento ruim, ele está do seu lado. Vai com você. Ele não entra, não vem voando, não entra pela janela, não atravessa a parede. Ele vai entrar com você pela porta de entrada da tua casa. E ele vai entrar na tua casa. Se ele achar de fazer morada, ele vai ficar morando lá. O que é fazer morada? De repente ele entra lá dentro e quem convive com você na sua casa são pessoas de paz, de harmonia, de energia boa. São voltadas com a cabeça, com pensamentos bons. Têm ligação com o plano espiritual, devotos do nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus. Tem as orações dessas pessoas, geralmente mãe, pai, né? A esposa da gente, reza. Então, tomam conta disso. Então, a energia lá dentro é boa. O obsessor, obviamente, vai falar que não é meu lugar. Ele vai embora. Aí ele entra lá, você quebra o pau com a tua esposa, xinga a tua mãe, vai com o pai, não sei o que, bate, aquela brigaria, Ele fala, É um prato cheio. aqui é meu lugar, eu vou morar aqui. Então, através do pensamento, ele foi atraído. Então, essa é a forma mais comum. A segunda forma de ter um obsessor na vida do ser humano. Você comprou um imóvel, alugou um imóvel, está morando numa casa, vai morar, ele já está morando lá. Tem muita gente que desencarna e não quer ir embora. Livre-arbítrio, está morando lá. Mas, ô Paulo, não é aquela coisa de a pessoa, ela, sei lá, ela passou a vida inteira juntando dinheiro, ela foi construir aquela casa, aí quando ela desencarna, ela não consegue desprender daquilo. Entendeu? E fala, não, poxa, eu fiquei a minha vida inteira tentando construir Então, isso, não quero ir embora. Não é que ela... que prenderam ela lá. Ela está presa um apego àquilo sentimental, um e apego ela, material, né? isso, e ela não quer saber. Aqui é minha casa, aqui... Aí vem os espíritos do outro lado. Você já desencarnou, vamos... Porque do outro lado, a vida continua, plano espiritual. Você tem o teu aprendizado aqui, do outro lado também tem aprendizado, tem escola, tem tudo. Do outro lado tem a vida espiritual, do outro lado. Tem a ajuda, tem a caridade, tem tudo do outro lado. E tem o mal também. Claro. A pessoa que escolhe ser o mal, o que ela vira? Obsessor. Essa pessoa que escolheu não quer ir seguir o caminho, quer ficar dentro da casa, atazanando. Você comprou a casa, entrou lá, ela está lá dentro. O que é que vocês querem aqui? Você não está vendo ela não está vendo você, mas ela está dentro da casa, atazanando, porque o que você está entrando dentro da casa que ela acha que é dela? Eu até queria falar com você, eu morei num apartamento que, mano, aconteceu muita coisa assim estranha. A chave sabe aquelas chaves antigas de porta, assim? Não as novas, que são mais finas, né? Aquelas antigas, assim. Sim. Entortou sozinho, assim. Então, você via vulto? Vulto não cheguei a ver, mas o som abaixava, aumentava sozinho, o amplificador da guitarra ligava sozinho. E você achava batia que era na porta. Extraterrestre? Você achava No começo, eu ficava com medo, mas aí depois começou a ser tão normal que, sabe, a gente não, meio porque como ele tá morando lá e vocês entraram lá, vocês têm uma convivência com o obsessor, olha Sim. que legal. Vocês moram com ele. Ele mora com vocês. Sim. Tá tudo vivendo junto, que bonitinho. Mas aí até aí tudo bem. Aí quando a Por gente isso, se mudou você de lá, achou que ficou normal. aí quando a gente saiu de lá, o zelador falou assim, agora eu posso falar pra vocês que morreu o dono daquele apartamento, morreu, Ele tal. não quis ir embora. Não quis Muita ir gente embora. falece no lugar, mas bora. E aquela tem coisa... essas que não quer ir.
Aí fica É. lá, enchendo o E saco. aquela coisa que acontece, Paulo, assim, acontece aquilo, e a gente fica procurando mil coisas na cabeça pra falar assim, não, não é possível, deve ter acontecido isso. Aí você fala, mano, não tem o porquê. Aí você vê que não Sim. tem saída. Você fala, não, realmente é uma coisa que a gente não consegue explicar, uma coisa fora do nosso plano, né? Então, e Nosso através entendimento, né? dessa incorporação, quando você incorpora, que você manda ele embora. Então, essa é a segunda forma de ter o obsessor na vida da pessoa. E a terceira forma é quando é coisa mandada. Alguém foi fazer uma entrega para espíritos do mal, para que acabe com a vida daquele ser humano, daquela pessoa. Então, eles veem a coisa mandada. E aí, eles vêm acabar com a vida da pessoa, está na vida da pessoa, está morando lá, está atazanando, está atrapalhando, está fazendo com que ela perca tudo. Vida dela. Essa é a terceira forma que tem. Todas essas formas dá para você, né? A terceira forma é um pouco mais difícil, porque geralmente quando eu incorporo esses espíritos que foram mandados, Por trabalho, né? Trabalho. por entrega, por uma entrega que foi feita para eles. Eles foram praticamente contratados para fazer aquele mal, né? Eles receberam coisas para fazer isso. Então, geralmente, quando eu dou passagem para o obsessor, que eu incorporo ele não fica em pé, tá? Ele fica preso e amarrado. Quem está à minha volta, que é os guias que trabalham comigo nesse trabalho de energização, porque a gente não trabalha sozinho. Então, o plano espiritual está todo junto com a gente, comigo. Quem é os guias meus, né, que trabalham comigo, que é o Caboclo, Pena Branca, o Exu Capa Preta, o Pai Joaquim da Laje, que é o Preto Velho, e toda a Fraternidade Branca de Luz. Esse Pena Branca que eu trabalho, ele comanda a Fraternidade Branca de Luz. Então, quando eu vou nos locais, já está aquele monte de entidades, de guia, de espíritos, né, de legião, né, do bem. Então, quando eu incorporo, ele não está autorizado a ficar em pé, a falar, a mexer, não, ele fica preso e amarrado, com as mãos amarradas, e ele de joelho, já ajoelha. E aí ele fala, porque como eu dou passagem para o obsessor, ele fala. Quem trouxe esse cara aqui? Por que que eu tô amarrado? Por que... Aí ele fala, a pessoa que geralmente está comigo, que é o Cambone que vem me ajudar, pergunta, o que que você está fazendo aqui? Quem te trouxe aqui? Quem te mandou aqui? Você veio com... Aí eles falam, eu fui chamado. Foi chamado, foi pelo pensamento. Me atraíram aqui, me chamaram pelo pensamento, atraído pelo pensamento. Ou então fala, eu cheguei aqui primeiro, já estava morando lá. Ou então ele fala, ou então, se é a terceira opção, ele fala, eu recebi muita coisa para estar aqui. Eu não vou sair daqui de mãos abanando. Aí você tem que fazer uma entrega para quebrar essa outra entrega. Aí ele vai pedir as coisas que ele quer. Geralmente Exu, carne, crua, pimenta, farofa, charuto, pinga. Vai pedir, faz a relação. O nome dele, ele vai pedir aonde tem que entregar. Se é na porta do cemitério, se é na encruzilhada. E vai ter que ser feita essa entrega por outra entrega. Se não fizer, não acreditar, ele volta. E aí o plano espiritual não pode fazer nada, porque é um acordo feito. Ele recebeu coisas para estar lá. Então, essa terceira forma é mais complicado, mas tem jeito como você também limpar. E o obsessor vai embora. Tem lugares que eu vou que tem 2, 3 obsessores. Tem obsessor depressivo, tem obsessor bravo. Tem que tirar tudo. Você falou dessa segunda opção, que é quando o obsessor já mora lá, né? Sim. Ou ele já está na residência. Me fez lembrar um filme, não sei se você já assistiu Os Outros. Já assistiram? Não sei se Já, da que, Nicole Kidman. é que ele é assim, ele... vou dar spoiler e é isso. Se não Alerta de assistiu, spoiler. pula. Alerta de spoiler. Ele é assim, porque é uma família que tá lá, uma mulher, é uma mãe, eu acho que 2 ou 3 filhos. E ela começa a ver uns espíritos, uns obsessores, enfim. Na casa. Só que, no final, ela descobre que, na verdade, ela e os filhos são os espíritos que estavam na casa. E os espíritos que ela estava vendo, na verdade, eram as pessoas, humanos, né, reais, que estavam, enfim, que estavam tentando fazer uma limpeza para poder tirar elas.
Então você vê o filme inteiro eu vou achando. assistir isso aí. Você vê o filme inteiro achando Os outros, chama os outros. Vai sair, eu acho que o 2 agora no cinema. Ah, legal, vou assistir. Mas o 1 ele é assim, né? Então você passa o filme inteiro achando Eu que ela tá assisti sendo o perseguida. Nosso Lar, né? Nosso Lar 1 e agora tem o 2, o Uhum. Nosso Lar, que é voltado para o kardecismo, explica muito o que é o obsessor, tudo isso. Legal. O Nosso Lar. Nosso lar, o 1, né? É o é um, muito o bom. dois. E o 2 também é muito bom. E aí agora os outros eu vou assistir. Assiste, é muito Depois eu bom. vou assistir. Mas você falou da terceira opção, então quando é feito esse acordo, ele tem que ser cumprido Sim, e esse sim. obsessor, Não, ele entregue cumpre, em ele nome sempre cumpre. esse obsessor, tá? Uhum. É para que ele quebre tudo. É falado na hora da entrega, né? Eu já fui várias entregas, entregar na porta do cemitério à noite, entregar Sim. na encruzilhada à noite. Então você tem que falar as palavras, né? Tá Sim. aí a entrega, uma entrega por outra entrega, para que seja quebrado tudo o mal, né? Exu tal, ele dá o nome dele, você entrega e aí é quebrado de acordo com o acordo que foi feito com ele. E aí quebra tudo. Então, isso daí é feito posteriormente a essa limpeza, né? No dia que ele vai pedir. Por exemplo, eu fui fazer uma limpeza na terça-feira, tinha lá. Ele falou: eu quero nessa sexta-feira na porta do cemitério. Tem que levar nessa sexta-feira na porta do cemitério. Senão não tem acordo. Então tem que fazer esse acordo. Por quê? Porque foi feito uma entrega para eles para vir fazer o mal. E se você não cumpre? Aí vai da pessoa, não quer aí cumprir, se não acreditar. Vai Aí da pessoa. continua, não vai resolver a E o situação. plano espiritual, ó, o que eles vão alegar? Ele não cumpriu o acordo, a parte dele do acordo. Então, o plano espiritual não pode ir com essa, tem razão. Vai lá. E ele Sim. volta a atazanar e fazer o mal. Entendi. Eles são muito rígidos nessa parte de fazer um acordo. Eles são de muita palavra, né? Os Exus. Sim. E aí tira esse obsessor na hora e faço uma limpeza lá. Eu trabalho com a alfazema, aí a alfazema purifica o ambiente, passa-se num balde diluído com água alfazema, pano, vai passar no chão, vai passar em toda a casa, em cima dos móveis. Entendi. Eleva o pensamento no nosso Pai Maior primeiro, depois nos guias que a pessoa, santo, guia, quem ela tiver, né? Devoto aqui, até, Sim. mas primeiro o pensamento lá em cima do nosso Pai Maior, que é ele que manda tudo. E aí pede para trocar essa energia ruim por uma energia branca de luz. E vai limpando, vai passando essa alfazema. A casa simplesmente clareia. Quem reside na casa, quem reside na empresa, quem trabalha na empresa, muda completamente a iluminação da casa. Parece que entra a luz, Sim. que é onde o trabalho espírita está sendo feito, a fraternidade branca. Então começa a entrar, você começa a limpar. Tirou o obsessor, já clareia. Porque ele vive nas trevas, ele vai querer fazer as trevas onde ele está. Ele escraviza as pessoas. Eu fui fazer uma energização no apartamento de uma pessoa que simplesmente ele escravizava as pessoas da casa. Ele fazia o que ele queria com as pessoas da casa. E como que seria essa escravização, assim? Um exemplo, assim. Ele não deixa você fazer nada. Não deixa limpar a casa, não deixa pintar as paredes, não deixa... a casa vai ficando escura, do jeito que ele quer. Entendeu? Entendi, Ele deixa da entendi. forma que ele quer. E as pessoas, elas não fazem essa... Por exemplo, a casa tá suja, tá limpa, tá uns 2 Ela meses sabe assim. que esse copo aqui tem que levar lá na pia, mas ela larga aqui. Aí vem Porque a parece que é outra uma coisa que prende ela pra não fazer Isso, isso, você né? entendeu? Ele faz o que ele quer. Aí fica aquela bagunça, aquela sujeira, porque eles gostam disso. Eles gostam de sujeira, eles gostam de bagunça, gostam de tranqueira. Sabe essas tranqueiras que as pessoas vão acumulando? Sim. Eles gostam disso aí, Os acumuladores, né? entendeu? Às vezes nem é tanto acumulador, às vezes é um obsessor que tá aí, entendeu? E o obsessor, ele pode fazer qualquer coisa. Eu fui fazer uma energização uma vez na casa de uma pessoa, era uma família, um casal e uma criança de 5 anos. Era a sala, um corredorzinho, dava para um quarto aqui na frente, um aqui no canto, que era do casal, e aqui na frente era o quarto da menininha. E a sala e aqui a cozinha. Nesse corredorzinho que dividia a sala dos quartos, tinha uma poltrona.
Eu entrei para fazer energização. Geralmente, quando eu entro para fazer energização, eu levo minha mala. Só não tem o CD do Roberto Carlos lá dentro, mas tem tudo. É vela, é incenso, é tudo meu trabalho. A cartola do capa preta, capo, charuto, a pinga dele, tudo. A bandana do pena branca, tudo. Guias de proteção, porque meu trabalho é completo. Eu levo proteção, orientação, levo esclarecimento do que é ter um obsessor na vida da pessoa, ensinamento, porque como eu não cobro meu trabalho eu não cobro R$1. Caridade que eu presto através do meu trabalho. Então, como eu não cobro nada, tem que ensinar a pessoa a cuidar. Você é tipo o caça-fantasmas da vida real, né? Porque... Tem um kit todo pra não, tirar veja tudo bem, que tiver lá. Isso. Mas se eu cobro o serviço, eu não vou ensinar ninguém. Por que eu não vou ensinar? Se aparecer obsessor de novo, eu cobro de novo, eu ganho de novo. É. Qualquer pai de santo que faz esse serviço aí que eu faço vai cobrar. E eu não posso cobrar um dom. Quem me deu esse dom? Quem é que tirava esses obsessores da vida das pessoas? Exorcizava, tirava. Era Jesus, nosso Pai maior, quando pisou aqui na terra. Como é que ele me dá um dom dele? E eu não vou honrar isso? Não posso cobrar. Eu vou, ensino as pessoas. Eu ensino. Falo eu só sou um veículo. Quem ensina, quem faz a energização são meus mentores. Seria a sua missão, então, né, Paulo? Sim, essa é a minha missão. Todos nós temos uma missão, né? Espiritual ou não. De repente você tem uma missão de cuidar de um filho seu que nasceu excepcional, especial. É a tua missão. E a missão é essa aqui. Ô, Paulo, você tinha falado essa coisa da casa, da casa tá suja, a pessoa não conseguir limpar, sabe? E eu vi uma mulher falando que ela falou assim, pô, toda vez que ela tá muito triste, muito depressão, ela começa a fazer faxina. Que ela começa a fazer faxina, ela começa a melhorar a autoestima dela, ela começa a se sentir melhor. Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Assim, Eu acho que não, porque se ela está depressiva, vai fazer faxina, talvez ela achou isso para tirar esse sentimento dela. Sim. Fazer alguma coisa, porque geralmente, se você vai num psicólogo, ele vai te orientar a fazer alguma coisa que não deixa você de tal forma. Sim. Então talvez ela achou esse meio, né? Ela falou que agora, ela se sentia bem melhor. Se vira e mexe, ela se sente depressiva e pode ser que tenha um obsessor. Porque também é aquela coisa, né? Que se ela se sente depressiva, faz a faxina, fica tudo sujo de novo, ela se sente depressiva e continua aquilo. Fica um ciclo, né? Porque a gente pode... Eu não vou, né, dizer para você... É complicado você policiar teus pensamentos. Ou quando você menos espera, você tá bravo, você tá... o cara te fechou na rua, carro... Você já está xingando, você já está... É difícil. Mas é é complicado, né? se policiar. Mas se você mesmo, você está... Aqueles dias... Bom dia, azar... Você fala, não. Você dá aquele up. Você fala, não posso. Eu vou atrair o obsessor para mim. Só quem teve obsessor na vida para fazer esse tipo de coisa também. Ajudaria muito, né? Quem já teve essa experiência. Mas mesmo quem não teve, você se levantar, você brigar com você mesmo, você lutar com você mesmo. A nossa maior vitória é consigo mesmo. Sim. Que nem eu fumei 20 anos de cigarro. Você para de fumar. É uma vitória com você mesmo. Você se sente bem pra caramba, né? Você venceu você mesmo, né? Então, tem que policiar. Porque eles vêm, não adianta, não tem quem não atrai. Por isso que você... Quer ver uma coisa? Não vou passar por ali porque eu não gosto daquele cara, filha da mãe, que ele não sei o que, não passo por ali. Isso é da carne, tá? Isso não é do espírito. Isso é da carne. Aí você não passa lá, mas você já emanou uma energia ruim para essa pessoa. Aí quem o espírito estiver ali perto, opa, já você vai. Entendeu? E como não vai ter espírito perto? Porque o que mais tem é o mal nesse mundo. É o espírito ruim, vagando. É o que mais tem. Aí outro dia uma pessoa perguntou para mim, Paulo, por que tem tanto mal nesse mundo? Eu falei, porque é um mal necessário.
está louco? O mal necessário? Vai ser necessário? Claro que vai. Vai ter o mal, sim, porque do que é mal, do que é ruim, você tira muito mais aprendizado do que é bom. Isso é para ter o aprendizado que esse mal está aí. Nós todos temos o bem e o mal dentro da gente. Você quer trabalhar o mal, você vai ser ruim. Você quer trabalhar o bem, você vai ser bom. Então, é escolha, é opção. E você vai ser mal, você vai ver como você vai viver, você vai ver como vai tudo girar à sua volta. Se vai ser bom, será que vai ser bom? Está só no mal, só na coisa ruim? Você vai ver coisas, né? Você perdendo coisas, você não crescendo, você não evoluindo, nada dá certo, só ladeira abaixo. Às vezes você tenta até subir, mas aí cai de É novo. isso que eu estou te falando. Quando Então, estagna também é a mesma coisa. Quando Ah, você não sai daquilo, sim, fica na mesma, né? aquela Na mesma mesmice. vida, aí você não cresce, não vai, não vem, evolui. né? Entendi. Então, você tem essas escolhas, tá? É livre-arbítrio, você tem escolhas. E é assim, tem uma frase que eu sempre falo, aos outros eu dou o direito de ser como eles são. A mim eu dou o dever de ser melhor a cada dia. Você tem, dentro do kardecismo, tem uma coisa que chama-se reforma íntima. Você não pode mudar o próximo, mas você pode estar se melhorando a cada dia. O próximo você não vai mudar. A pessoa tem que mudar por ela. Você pode mostrar, você pode dizer. Por que você chega, dá um conselho para uma pessoa, fala, amigo, não vai por aí, que você vai. Mas ele não ouve você, ele vai, ele quebra a cara lá, porque ele tem que passar por aquilo para ele aprender. Está no caminho dele, não tem por onde ele escapar. Não adianta, pode vir, pode pegar ele e levar por aqui, mas ele vai por aqui. Você não Que é tem meio que ele, é o destino dele, a missão dele, passar por aquilo, né? Entendeu? Tá predestinado, não tem jeito. Ele vai ter que passar por aquilo para ele se levantar, para ele se erguer. É onde a gente vai, a cada dia a gente se erguendo, se levantando, aprendendo. Por que que a gente tem que nascer, crescer, envelhecer e morrer? Por quê? É um propósito para tudo isso. Por que essa passagem? Por que a gente tem que ir embora daqui dessa passagem? Por que que a gente tem que morrer? Por quê? O que que a gente está fazendo aqui? Não aprende quem não quer. A vida é uma escola. Sempre aprendendo. A gente está sempre se melhorando. Qual que é o propósito que você vê? Todos nós temos uma missão. Tá? Quando a gente descobre essa missão, começa a clarear, começa a abrir os caminhos, tudo começa a fluir. Quando a gente descobre. Eu não vou falar para você que eu já nasci trabalhar com energização de egrégora. Demorei para saber. Os guias, o espírito não vem para você, nem em sonho. Falar, você vai trabalhar com energização de egrégora. Não vem. Eu me desenvolvi dentro de um terreiro de Umbanda. Até isso que eu quero perguntar pra você, Paulo. Como é que foi a primeira vez que você incorporou, a primeira vez? Então, Qual foi a situação? O que você sentiu? Você sentiu desde medo? pequenininho, né? Minha mama já levava a gente. Uhum. Eu, meus irmãos, todos 7 irmãos, todos nós na linha espírita. Espírita, católica, né? A gente foi batizado na igreja católica de pequenininho. E desde pequenininho ela levava a gente no terreiro, porque não tinha com quem deixar os filhos, ela levava a gente. Não, desde pequenininho eu já frequento, né? Terreiro de Umbanda, lado espírita, a igreja católica, missa, essas coisas. E porque o catolicismo é o que é mais ligado com o espiritismo, com a Umbanda e tal. Cada santo no catolicismo corresponde a um orixá na Umbanda. Sim. Né? E é mais ligada. E aí ela levava. Meu pai era ateu. Eles tinham uma divergência muito grande de religião, uma briga, um conflito, que a gente cresceu no meio desse conflito de religião. Meu pai é ateu, minha mãe bandista, kardecista, católica, evangélica, macumbeira. Que todos falam macumbeiro, né? Nem sabe o que estão falando. Mas, e aí, nós, com essa linha espírita, que a minha mama mostrou pra gente, para mim e para meus irmãos, são todo mundo tem mediunidade, todo e qualquer ser humano. Outros Isso, menos. Isso. Mas Mas todos têm, porque é de lá que a gente veio, é para lá que a gente vai voltar. Muitos têm dúvida, só vão saber quando desencarnar, mas vão saber. Então, eu frequentava. E aí, quando eu fiquei mais adulto, me afastei. Aí, minha mama faleceu. Eu tinha 25 anos de idade.
Meu pai ainda ficou vivo. E aí eu fiquei mais em contato com meu pai, comecei a reparar nele, falei, por que será que ele é ateu, né? Eu tentei compreender, né, um pouco mais, então eu percebi que ele vivia muito material. Ele não se voltava, não se dava um pouco de tempo para ele para se voltar ao plano espiritual, fazer uma oração, fazer um pensamento, oh meu Deus, me ajuda. Não tinha, ele não tinha disso, não tinha Deus. Pai, o senhor não acredita em vida após a morte? Não, meu filho. Morreu, acabou tudo, ele falava. Morreu. Mas como, pai? Aí, quem nunca sentiu um arrepio pelo corpo do nada? Né? Ele sentia. Quando ele sentia, ele falava, olha, vê se tem uma janela aberta aí, tá entrando um vento aí, tá me arrepiando aqui. Ele não se voltava para o plano espiritual, nunca. Né? Não tinha esse pensamento. Deus em Jesus, não tinha isso daí. Para ele não existe, para o ateu não existe isso. E aí, pai, não tem vida depois, não. Depois da morte não tem. Tudo bem. Ele viveu mais 9 anos depois da minha mãe, faleceu. Quando ele faleceu, 3 dias depois, ele apareceu para mim em sonho. Eu estou bem onde eu estou, viu, filho? Eu estou bem onde eu estou. Acordei e falei, não quer dizer que tem vida depois da morte, né, pai? Mas comprovação do que é essa? E por que 3 dias depois? Todos nós, quando desencarnar, vamos passar 3 dias no Vale dos Mortos, Mansão dos Mortos, chame como for. É a adaptação do desencarne no plano espiritual. É Jesus, encarnou. Não há dúvida que todos nós vamos ter que passar. Quem desencarnou. Na oração do credo tem isso, né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Então, nós vamos ficar 3 dias lá, por essa adaptação, né? O desencarne. E aí, voltando àquele assunto, você vê como a conversa se encaminha, voltando àquele assunto, eu me afastei da Umbanda e depois eu voltei de novo, porque é a religião, não tem jeito, parece que é chamado, né? E aí desenvolvi, em pouco tempo eu tinha todas as entidades da Umbanda, que é Caboclo, Preto Velho, né? Todos, Exu, Guardião, Criança, Cosme e Damião, todos, Baiano. E eles pediam para mim, pô, veste o branco, vem, entra para a corrente, vamos atender os consulentes, as pessoas, caridade, através dos guias, dos médiuns, é que dá ajuda para as pessoas que vão buscar, né, a religião, o terreiro. Ajuda, eles vão buscar ajuda. Coisa tá ruim, deixa eu ir tomar um passe. Se fosse só o passe. É um tratamento, é uma ajuda, o guia chega lá e fala, está acontecendo isso, né, filho? Mas você vai fazer assim, orientação. Eles dão tudo na consulta, né? Na Umbanda, nos guias, né? Do terreiro. Então, é uma ajuda muito boa, a troca de energia. E eles chamavam eu para trabalhar. E eu nunca senti vontade para vestir o branco e entrar para dentro de um terreiro para ser médium de incorporação, de dar passe, de dar consulta. Nunca. Vários terreiros que eu fui. E sempre me chamavam, você tem uma mediunidade grande. Eu sou sensitivo ao extremo. Aqui sentado eu sinto a tua energia, sinto a tua, sinto a dele, sinto quem está lá fora. Eu sou sensitivo ao extremo. Então, eles vendo essa minha mediunidade, vêm trabalhar com a gente, porque sabe que eu vou trabalhar bem, por conta dessa mediunidade, né, elevada. E eu não sentia vontade. Até que um dia, nunca senti vontade de entrar no terreiro, mas eu sempre estava em contato. Até que um dia um amigo meu, Paulo, estou precisando de uma ajuda, vamos fazer, preciso de tomar um passo. Levei ele no terreiro, passou com o guia mandou ele fazer uma limpeza com alfazema, com coisas na empresa dele, para as coisas andar, para trocar energia, acender vela. Tá? E aí, Paulo, você me ajuda a fazer essa limpeza? Empresa Galpão Grande? Eu falei, ajudo. Aí eu fui, essa foi a primeira vez que eu fui. Quando eu fui, eu tive a vontade de levar minhas coisas. Não, vou levar vela, vou levar
Kit. O kit macumba. Levei minhas coisas. Cartola, capa preta, roupa do caboclo, tudo. Chegar lá, quem que fez a limpeza e higienização? Os guias. Dei passagem para os guias, eles fizeram, eu falei, isso aqui. Isso Foi aí que você. Foi, mano, a minha missão é essa. Isso aqui é o que eu faço. Energização de egrégora. Aí começou a clarear tudo. A partir do momento que você abraça a missão, começa a clarear tudo, começa a vir visão, começa a vir intuição, começa a vir tudo, começa a abrir tudo. Você ganha tipo com superpoderes, né? Eu costumo dizer, não costumo dizer superpoderes, mas eu costumo dizer um dom muito maravilhoso, capaz de ajudar as pessoas e livrar elas dos obsessores. Inclusive, esse é o propósito do Capa Preta que eu trabalho. E ele quer, porque quer contactar o maior número de pessoas para esclarecer o que é ter um obsessor na vida delas. A missão maior do Capa Preta, esse comprometimento que ele tem com esse propósito, é criar ainda o canal dele. Ele quer criar um canal do Capa Preta para que ele esclareça. Entendi. Paulo, a gente estava falando sobre missão, né? Você Sim. falou que você descobriu a sua, que, enfim. Tem muita gente que às vezes está atrás dessa missão, né? Qual que é a minha missão na vida? Como que faz? É a vida que Na te hora mostra? certa, na hora ou certa. existe como Porque você... hoje eu sinto que eu descobri tarde demais. Eu poderia ter ajudado muito mais pessoas. Sim. E não é na hora dele lá em cima, do nosso pai. Mas não adianta. É na hora dele. Então não tem um segredo, tem. não tem um... Não tem. Não Na tem hora certa vai não ser tem mostrado. um guia espiritual que Assim possa como te mostrou pra mostrar. mim. Não tem. Então é sempre Ou pode até ter, mas naquela hora. no momento exato você vai saber a sua Naquela missão. hora pode até aparecer. Aleluia, se for. Porque muito melhor. Se eu tô lá na minha, lá chega um espírito, parece para mim, você vai trabalhar assim. Muito melhor, muito mais prático, muito mais... Mas não é assim que funciona. Ô, Paulo, só uma dúvida. Antes de você descobrir essa sua missão, de você fazer essa primeira limpeza, Sim. qual que foi a mudança da sua vida pessoal depois que você descobriu a sua missão? Assim, o que que mudou, assim, Tudo maravilhoso, só a evolução. Tipo, tem coisa assim que você, assim, pô, isso aqui eu não conseguia fazer, mas hoje eu consigo Só fazer evoluindo, em tudo, tranquilamente. em tudo. Porque quando você se volta para o plano espiritual, você começa a ajudar as pessoas, é muito gratificante. Na hora dos agradecimentos, na hora que você sai para ir até lá, que você é chamado, e aí eu saio de casa, pego minhas coisas, firmo a minha vela, falo, estejam comigo, vamos. Quem estiver reinando nesse lugar vai reinar até a hora de eu chegar. E na hora que eu chegar, acabou o sofrimento. E é maravilhoso. Você tira aquele capiroto da vida da pessoa. O ser humano não sabe o que é ter um obsessor na vida dela. Não sabe. Tem como saber, Paulo, quando tem um obsessor na sua residência? Que assim, você falando pra gente, agora eu tenho dicas. Enquanto você estava falando, eu já estava vendo a minha casa. Por exemplo, eu falei, tais exemplos que você deu, eu falei, puta. Sim, tem como saber. E quem não... Aqui, não deu um exemplo agora há pouco, quando você estava lá na casa? Sim. Você viu o que lá? Fulto. Mas eles meio que se manifestavam, vamos dizer assim, no caso dele. Não, mas eles vão se manifestar. De alguma forma... De alguma forma. Você não consegue arrumar a casa. Fica só na bagunça. Isso tem um obsessor. Vai atrair, às vezes é dele. Eu consigo tirar limpando a casa? Se eu Você limpar, consegue, arrumar, você mudar consegue. tudo, ele vai acontecer aquilo que você falou. Ele vai ver que não... Todos nós temos a autonomia para repreender o obsessor. Todos nós temos. O poder de repreender o mal. Muita gente tem medo. Como seria essa? Seria, por exemplo, há pouco tempo, ligou uma pessoa, um amigo, ô Paulo, meu filho mudou a voz aqui. Tá falando grosso, tá falando não sei o quê. Falei, ele bebeu? Não bebeu. Mas eu tô com medo aqui, porque ele começou a engrossar, vai falar diferente, falar umas coisas nada a ver. Eu falei, não, você tem o quê? Tem defumador, você tem erva, você tem para queimar? Tem.
Então você vai fazer fumaça, vai queimar esse defumador, vai levar o pensamento do nosso Pai Maior, abre todas as janelas e portas da tua casa, vai repreender o mal. Se tiver coisa ruim aqui, pode sair, aqui não é seu lugar. Ele fez, normalizou, foi dormir, tranquilizou tudo o ambiente. Porque se você não faz nada, se você não toma uma postura, se você não toma uma atitude, Ele vai ficar continua, lá. fica meio que montando em cima E de outra você. coisa, não é só expulsar naquele dia. Ó, eu fui fazer energização uma vez que a família fazia evangelho no lar. Para quem não conhece, isso aí vem do kardecismo. O evangelho no lar. Uma vez por semana, a família se reúne, geralmente é na mesa, né? De refeição, refeitório. Na mesa da cozinha e tal, e se reúne na mesa, abre uma passagem da Bíblia, lê aquela passagem e entra em oração, em conexão com o sagrado, uma vez por semana. Eu fui lá. Tinha 2 obsessores na casa, por falta de um. E eles faziam o evangelho no lar. Eu faço o evangelho no lar. Ah, tô seguro. Tô protegido. Aqui não tem o mal. Só que mas você sabe o que o capiroto faz, o obsessor? Começou o evangelho no lar. Ele fala, oh, já vai começar e sair de novo. E sai. Vai pra cozinha. Aí ele volta quando acaba. Aí as pessoas não policiam os pensamentos, não mudam o Continua seu. aquele pensamento, né? A mesma coisa. Às vezes, o que eu percebi assim, que parece que as pessoas elas fazem, não que todos fazem, mas algumas fazem meio que tipo por obrigação. Ah, vamos fazer evangelho no lar. Aí vai lá, tal, lê a passagem, tal, não sei o quê, acabou, pronto. Aí parece que volta tudo de novo. Como se não tivesse pegado aquele texto, Entendeu? de pegar aquele texto, refletir sobre aquilo que foi dito, pensar naquilo, sabe? Deu Mudar. um pós. Mudar, reforma íntima. É aí Isso. onde entra. Mudar. Você não pode mudar o próximo. Você pode estar sempre se melhorando. Pô, eu vou mudar. Eu não posso ficar pensando nisso negativo. Não posso. A pessoa te fez. A maior aprovação nossa nesse mundo, nessa passagem é pagar quem te faz o mal com o bem. Essa é a maior aprovação. Que é muito difícil, né? Você não vai chegar lá e, pô, cara, não. Não. Mas emana luz. Não fica remoendo. Se sinta superior. Você já está mais evoluído que aquela criatura. Jamais você vai fazer o que ele vai fazer. Você já evoluiu. Ele está fazendo mal para você. Pensamento, não te atingiu, não te agrediu. Deixa lá. Emana luz. O vizinho que você não gosta. Emana luz. Joga na mão do nosso Pai Maior. Quando as pessoas aprenderem que tem que entregar a sua vida nas mãos do nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, entrega tudo na mão dele, que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você falando disso, Paulo, eu sou meio assim, né? Eu, às vezes, quando eu tô bravo com alguém, eu tô muito puto, essas coisas assim, ou acontece alguma coisa, eu xingo, brigo, tudo num dia. No dia seguinte eu falo, não, aconteceu o que tinha que acontecer, era para aquilo acontecer, eu vou tentar tirar uma experiência boa Você já está disso. tendo uma evolução, já está tendo um entendimento. Porque eu percebi, não está atraindo. Porque eu percebi que se eu ficar nessa mágoa, eu vou ficar me remoendo e vou ficar perdendo energia nisso. Então, Aí eu já mudo de pensamento e falo assim, já não, evoluiu, já aprendeu. eu falei, não, tem que... Então, muita gente não. Tá hoje com raiva, se remoendo, no outro dia, mesma coisa. então. No outro dia, aí vai, ora. Porque eu percebi que adianta, você vai perdendo orar. energia. Naquela hora da oração, depois volta tudo de novo no pensamento ruim. Porque além de atrair os obsessores, você fica mal porque você tá perdendo energia. Você tá se focando numa energia negativa que tá te fazendo mal e tá atraindo obsessores. Então, você é espírita também? Né? Não. Conversando Não, sim, assim, é você que eu falando tenho... isso aí. minha mãe, ela é kardecista, Então, tá? Aí você já tem, nessa evolução que você está aí, tá bem. Né? As coisas tendem a não dar muito errado. Dessa forma que você está fazendo, e aí você vai conseguindo o que você quer. Porque atrapalha, até porque a gente quer conseguir, porque a gente quer crescer. E tudo isso atrapalha. O obsessor atrapalha. Às vezes não tem obsessor, mas tem o próprio pensamento. O pensamento da gente tem uma força. E por que tem essa força toda? O que é o espírito? É uma luz de energia com pensamento.
No plano espiritual, se nós não vamos conversar aqui, nem tá conversando, cordas vocais, língua, boca, tudo mental. Pensa. Não tem carnal lá, não tem carne, não tem boca, não tem corda vocal. Como é que você vai se comunicar? Eu não tenho dom de ver, tenho dom de sentir 100%, sabe? Sensibilidade alta, grande. Sou sensitivo ao extremo. E tenho o dom de escutar. Quando eu escuto aqui na mente. Você não conversa comigo aqui. Conversa na mente, porque é tudo mental. É engraçado porque teve uma vez que eu fui na casa de uma amiga de um amigo meu, e ela morava naqueles prédios ali no centro, ali perto da República, sabe? Sim. Aqueles prédios antigos, né? Aqueles prédios que tem uns apartamentos gigantes, Sim. assim, né? Cara, você entrava no prédio, meu, parecia que tinha parecia que você estava carregando uma mochila com tijolo. É. Que a partir do momento que você saía do prédio, parecia que dava um alívio. Que você fala, cara, que Não, acontece? você imagina o que Mas tem era lá uma coisa dentro. assim que de você sentir realmente no corpo, né? Era prédio que você foi, Isso, apartamentos. Isso, aqueles prédios grandes do centro de. Então, agora que você comentou, por quê, né? Isso aí. Eu trabalho com o Pena Branca, como eu já disse, o Caboclo e o Capa Preta. A direita não faz nada sem a esquerda e vice-versa. Então, Sim. eu tenho que ter os dois. Um abre a limpeza da egrégora que eu faço, que é o Pena Branca, junto com a Fraternidade Branca de Luz, e o outro fecha a egrégora, que é o Capa Preta, ele fecha a egrégora, Sim, deixando, cada um tem uma função ali, né? deixando proteção, a trunqueira. Então, cada um tem uma função, uma visão. E o Capa Preta, os últimos apartamentos que eu fui fazer a energização, eu percebi que ele ficou muito bravo, porque ele chegava perto da janela do apartamento e jogava a energia, o pensamento dele, e ele virava para essas últimas pessoas que eu fui e ele falava: quase todos esses apartamentos têm um obsessor dentro. Falou, se eu pudesse, eu tirava todos. Porque a partir do momento que eles pegam esse propósito para fazer que nem esse propósito meu, que é de energização de egrégora, completamente diferente de tudo que qualquer um já tenha visto. Você conhece a Umbanda? Você vai lá no centro, no terreiro, esse trabalho que eu faço de energização de egrégora. Então, dentro desse propósito que esses guias meus que trabalham com isso assumiram esse propósito, pegaram para eles esse propósito, você vê que a vontade dele era entrar em cada apartamento e tirar, porque ele já pegou bronca desses obsessores. E ele é um Exu, guardião, da esquerda. Deveria estar nas trevas, fazendo mal, né? Mas não está. Propósito que ele pegou. Isso é simples de entender, porque a pessoa pega esse propósito, se converte. São Cipriano. Quem era São Cipriano? Ele era só Cipriano. Ele era um feiticeiro. Sabia tanto feitiço do mal quanto do bem. Quando ele se converteu ao nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, o que ele fez? Transformou ele em santo. Virou São Cipriano. E aí ele começou a fazer os feitiços dele só para o bem. Uma vez minha mãe chegou em casa com esse livro aí, muito tempo atrás, né? Meu pai ficou, joga isso fora, tira isso daqui. Tem muita gente que tem medo de ter esse livro em casa. Falam que tem mais umas feitiços lá, mas... Tem. Ele era um feiticeiro, e ele fazia feitiço do mal, pro bem, por tudo. Tudo quanto é que... Sabe? Perna de barata, asa de morcego, já fazia o mal lá, e sei lá. Mas aí ele se converteu ao nosso Mestre Jesus. Isso em vida? Essa conversão? Com certeza. Para ele ser transformado em santo, né? Pelo nosso Pai Maior. E aí é assim, esse trabalho meu. Ele é completo. Porque eu vou no local, tiro o obsessor, energizo o ambiente. Alfazema, defumador, aí dou passar os guias. Aí vem o Pena Branca. Ele deixa a proteção. Eu trabalho com guias. Né? Deixa o guia para as pessoas de proteção. Aí o caboclo fala, aí a pessoa às vezes tem alguma dúvida de alguma coisa, do trabalho dela, ou não sei o que, e ele orienta, né? Explica o que tem que fazer. O obsessor estava aí, você viu por que o obsessor estava aí? Foi porque você atraiu um pensamento, policia os pensamentos. Então ele traz orientação, traz como a pessoa vai cuidar, como que ela vai fazer para limpar o ambiente.
Aí ele faz, deixa essa proteção, fala com as pessoas, vai embora. Aí vem o capa preta, dou passagem pro capa preta, ele fecha a egrégora. Ele fala com você, fala com esse. Ó, se ele sentir de falar, ele fala, ó, você vai, já já você está dentro de um terreiro de Umbanda. Ah, já já você tem que buscar um templo. Então, ele vai trazer toda a orientação. Aí deixa a proteção na entrada, que é a trunqueira. A trunqueira na proteção de entrada da casa, do apartamento, da empresa. Geralmente é um vaso de planta que é cruzado para ficar de proteção. Sempre vai ter um guardião nessa entrada. É a trunqueira de proteção que o meu Exu guardião capa preta deixa no fechamento da egrégora. Então, meu trabalho traz orientação, proteção, entendimento, esclarecimento. Como uma pessoa vai cuidar, ensinamento, como é que ela vai fazer para cuidar? Policiar os pensamentos, mudança, você vai ter que mudar, assim, assim. Aí fica a critério da pessoa depois. Sim. E a parte eu faço. Tem muita gente que Passa o tempo e volta não vou tudo de cuidar. novo. Não vou cuidar. E cuidar. Tem muita gente que pode fazer isso. Aí não cuida. Aí o Paulo é charlatão. Sim. E se eu cobrasse, então? Aí tava me xingando. Caramba, charlatão e fazendo, né, da boa vontade, né? Cobra. Você entendeu? Então vai da pessoa. Você mesmo vai escolher se você quer. E geralmente, no final da minha energização, o capa preta pergunta: você quer o que estava aí de novo? Essa tranqueira que foi tirada? Ele fala tranqueira, os obsessores. Você quer de volta? Você quer ter isso aí na tua vida? De novo? Não, não. Então cuida. Uhum. Cuida para que não tenha. E engraçado que quando a pessoa ela incorpora assim, né? Mano, ela muda o aspecto, assim, que você fala, mano, não tem como você falar, ela tá zoando, tá brincando. Eu tive um amigo meu, Não, não ele recebia, né? Teve uma vez em casa, assim, que a gente tava conversando, trocando assim, mas ele fechou o rosto, assim. Mas o aspecto do rosto dele ficou tão diferente, Paulo, que parece que era uma máscara moldada no corpo de outra pessoa, Muda a assim. fisionomia. E falando umas coisas, assim, muito Que é essa energia do guia que passa para o médium. Os bons médiums, né, de incorporação, são aqueles que não tomam a frente do guia. Dá a passagem para o guia. O guia quer falar, deixa ele falar. É só você deixar o guia falar. Você vai num terreiro. Eu hoje piso nos terreiros de Umbanda só para conhecer, né? Porque eu já tenho meus trabalhos, tenho meus guias que me energizam, tudo. De vez em quando eu tenho que ir até o mar, para dar uma descarregada nas águas de nossa mãe. Mas eu vou nos terreiros para visitar. E quando você chega nesse terreiro, né, quando eu chego nesse terreiro, é como se fosse uma franquia. Cada um desses é administrado de uma forma, cada terreiro desses. Eles administram de uma forma. Tem um procedimento, tem um trabalho, tem tudo. E quando eu chego lá, eu fico, por exemplo, se eu, que nem vocês vão lá para buscar um passe, tem que ficar. Você quer ver como se é bom mesmo? E aí, filho, como tá? Tudo bem, mais ou menos. Vamos ver. Aí o guia começa a falar. Tá te acontecendo isso, te aconteceu. Parece que ele tem uma câmera lá na tua casa. Aí isso aí é que ele está dando passagem para o guia, porque do plano espiritual nada foge. Você pode esconder coisa dele, tua mama em casa, da tua mulher, mas do plano espiritual você não esconde nada. Não esconde nada. Você vê, eu quando estou no trabalho de energização, meus guias, ele quer falar alguma coisa para alguém, ele fala. Falei, aí, você estava frequentando o terreiro, você parou por quê? A pessoa, como é que ele sabe? Eu dou passagem, você tem que dar passagem. Você incorporou, você não é mais o Paulo. Você é o guia que você incorporou. Você é o obsessor, deixa o obsessor falar. Os obsessores ficam comigo. Eles não me odeiam. Eu fico imaginando se eu pegasse o obsessor que eu já tirei das casas, eles vão me linchar. Vou fazer o quê? Minha missão. Ô, Paulo, já teve algum lugar assim que você foi fazer uma limpeza assim, que foi muito difícil fazer,
que te desgastou muito Ah, pra mas- fazer? Ah, sim. Se você puder contar a história. Foi assim. uma que teve, foi uma porque mandaram, foi coisa mandada, Uhum. e tinha 5 obsessores, cada um Caraca. pediu uma coisa. Cada um pediu uma coisa. Então, foi coisa mandada, foi feita uma entrega para Exu muito grande. Animal morto. Vixe. Caraca, chegou Aí, nesse nível. provavelmente foi coisa grande, porque tinha 5 obsessores. E eu fiquei ruim a semana inteira. E teve uma outra energização que eu fui fazer numa escola de inglês, que tinha 25 salas. E tinha 3 Um pra cada obsessores. uma. Só. Não, tinha 3 obsessores. E aí, a dona, né? Porque eu só vou quando, por exemplo, ô Paulo, eu atendo boca a boca, então a pessoa que me conhece vai me procurar. Ó, tem um amigo meu, um casal de amigo meu, tá ruim a coisa lá, tá não sei o quê, estão brigando, o marido perdeu o emprego, geralmente essas coisas aí, filho, não sei o quê. Eu falo, deixa eu falar com eles, passo o meu contato, e aí eu gosto de falar com as pessoas, com eles. Aí fala ou com a mulher, com a dona da casa, ou com ele, né, com o marido. E aí, tudo bem? Tudo bem? Que religião vocês são? Eles precisam saber eu preciso saber que religião é. Eu não posso ir, tá, que nem na escola de inglês, eu ia lá buscar meu filho, que ele estudava lá. Aí a recepcionista viu minhas guias. Ô Paulo, um dia ela, que religião você é? Eu falei, sou espírita, bandista kardecista, trabalho com energização de egrégora, assim. Ô Paulo, então, acho que você podia fazer uma aqui, porque eu estou vendo vulto aqui dentro. Eu falei, posso até fazer, mas você é a recepcionista. Tem que ver com os donos, se eles aceitam. Não, é uma dona só. E ele é espírita também. Falei, então, deixa eu conversar com ela. Aí conversei com ela e ela aceitou fazer. Ela também tava sentindo, também tava vendo. E aí tinha 3 obsessores. Tirei os 2 primeiros, eu estava com meu filho, meus filhos eles têm o dom de sentir e ver. Eu tenho o dom de sentir e ouvir, né? Escuto mentalmente. E um dos meus filhos ia comigo fazer cambonear. O cambone é o ajudante do médium, dos guias. Então ele ia cambonear. E aí ele estava comigo. E aí fechei 2. A dona da escola com a gerente e a recepcionista estavam lá. Foi na hora que fechou a escola, quase 10 horas da noite, 9h30, sei lá. A gente fechou porque só pode fazer quando não tem ninguém, claro. Não vai fazer lá com os alunos, vai sair todo mundo correndo. Na hora que vê o capa preto, então, com a cartola e a capa, perigoso pular pela. Aí eu já tinha puxado 2 e esse último ficava correndo dentro da escola. Fugindo de você? E meu filho tinha um dom de ver para ele, desceu. E a dona, a gerente e a recepcionista, parado lá embaixo, com os olhos arregalando, olhando, porque eles já estavam com medo. Eu já tinha puxado 2 capirotos de lá, já estava tudo com medo. Nesse meio tempo, eu correndo para lá, para cá, eu falei, não dá, sobe, desce, sobe, desce. Então você entra numa sala que eu vou ficar no corredor, e quando ele passar no corredor, eu puxo daqui do corredor. Peguei e puxei. Quando eu incorporei esse obsessor, ele chorava. Porque quando a gente dá passagem, se o espírito está triste, você fica triste. Se o espírito está alegre, você fica alegre. Se ele está bravo, você pega, né? Tudo que é do guia passa para você. Eu chorei que nem criança. E ele falava, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora daqui. Porra, você imagina quanto tempo ele estava morando lá, porque a dona estava há 20 anos nessa escola. Quando ela pegou, já era escola. Então você imagina quanto tempo esse obsessor estava morando lá dentro. Então, pra ele era. Fazia muito tempo que tava lá. Né? Aí, não tem barriga, me dói. Dali eu incorporei e vai embora. Quando desincorpora, ele vai lá para onde ele tem que ir, nem sei onde é. Pum, foi embora. Aí limpou lá, a energia melhorou, as coisas começaram a andar. Na hora dos agradecimentos é a melhor parte desse meu trabalho. E vem, Paulo, muito obrigado.
aqui tá maravilhoso, né? As coisas estão andando. Nossa, o que a gente pode te ajudar? Eu quero te ajudar. Você não aceita dinheiro? Não aceito dinheiro. Você quer ajudar? Você sentir vontade, você compra o material que eu uso aí. Garrafinha de alfazema, charuto pro capa preta, umas velas. A vela prata troca a energia do local. A vela prata. Você acende uma vela prata dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Leva o pensamento. Tudo que você vai fazer tem que levar o pensamento ao nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus. Se você não levar o pensamento, não adianta nada. É acender, é fazer, é a mesma coisa que nada. Tudo que você vai fazer, uma limpeza energética, um incenso que você acender, se você não mentalizar, não elevar o pensamento, não se conectar ao sagrado, Não vale nada. você vai só Queimação. perfumar o ambiente com incenso. Então, você tem que se conectar. A vela prata troca a energia do local. A vela dourada prospera. E aí entra as outras velas que eu trabalho, que é as 7 linhas da Umbanda, né? Que cada cor de vela corresponde a um orixá. E a vela branca, nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus. Então, acender essas velas, né? Cuidar do ambiente, sempre é bom. E aí lá eles, nessa escola, começou a andar as coisas, e eles agradecem. E eu peço, às vezes, quando a pessoa quer ajudar, eu falo, pensa em quantas pessoas você vai ajudar doando esse material para mim, e eu vou fazer energização, você também está ajudando. Está prestando a caridade de alguma forma, né? Sim. Dou o material, vou lá, faço energização, e é um conjunto. Porque fora da caridade não tem salvação. Não tem. Ô, Paulo, você estava falando sobre a vida após morte, né? Que são 3 dias, né? Sim. Você começou aí meio que eu queria dar um andamento nisso, que é algo que eu sempre pensei, assim, né? O que seria, né? E às vezes eu ficava até dava uma crise de ansiedade de pensar que simplesmente é como se fosse apagar a luz. Você tá com medo, né? Pra cacete. Não, na época eu tava. Mas aí eu fui adquirindo conhecimento, até fazendo podcast, que já veio outros espíritas aqui. Sim. E eu comecei, né, a Esclareceu entender mais. isso. E hoje em dia, pra mim, já não bate a mesma coisa, né? Sim. Então, o processo, ele ficaria na mansão dos mortos, né, como você disse. Sim, a Você gente fica um vai tempo ficar lá, ali. porque Como seria todo adaptação o processo? seria tipo um hospital, né? Uhum. Aquelas pessoas que ajudam, porque até você vê, você vive, sei lá, todo dia. Acorda, levanta, dorme, porque eu acordo, levantar nesse material aqui. E aí vai, come, se alimenta para poder regenerar. Olha que sistema arcaico. Você Sim. tem que ingerir alimentos para poder produzir energia para o teu corpo. Sim. Coisa que o espírito não tem disso. Não precisa, O né? espírito é forte, fraca é a matéria. A gente tem dor desde quando a gente vem ao mundo. Sim. Pode ver. Desde quando a gente é pequenininho, pícolo. Tá tomando remédio, é para febre, é para não sei o quê. Desde pequeno. Aí você vai, quebra, machuca, dá dor, incha, torce o pé. Desde sempre você tem que tomar. Só que quando você é jovem, a recuperação é mais rápida. Quando você é mais velho, já é mais lenta. O corpo já está mais Quando você cansado. fica depois dos 30, Entendeu? 40, dói aqui, aí você melhora aqui, começa a doer aqui. Aí você Né? melhora aqui, dói aqui. Desde não sempre. para mais. Então lá, o que você vai ter todos esses cuidados? Eu não sei te explicar muito bem como é, porque Sim. só quando a gente desencarnar. Mas Eu tem esse processo. esclarecendo isso daqui, é porque é a minha visão que eu estou passando. Sim, sim. Né? Não precisa ser exatamente. Não, mas não, só sim. Cada um tem a sua opinião. Você vê, eu fiz um curso kardecista. Dentro da sala, 50 alunos. Professor de mais de 30 anos lá, dando aula de kardecismo. Aí ele me vira um exemplo que eu vou te dar. Porque ele vai explicar, mas você vai ter sua dúvida também, porque você tem sua opinião e tem que ser respeitado. Então eu chego aqui e falo assim, ó, vai ficar 3 dias. Vai ficar 3 dias, porque na minha opinião vai ficar. Até na oração tem. Até Jesus Cristo ficou. Por que a gente Sim. não vai ficar? Vai todo mundo. Porque ele tem que ter um plano. Não é assim, já está lá, já vai lá. Tem que ter um plano de adaptação como a gente tem quando encarna. Por que você encarna pequenininho, sem saber de nada? No nosso lar... Desculpa, perdão, só acho que
No nosso lar ele explica, né, que ele, quando a pessoa reencarna, ele passou pelo umbral, né, aí depois ele foi resgatado e foi até o nosso lar. E lá tem um hospital, né, Entendeu? porque acho que a pessoa, o espírito não se desliga do corpo ainda totalmente, né, então Você ele está sente fome, muito sente tempo dor. aqui, ó, nesse material aqui. Você está encarnado. Então é basicamente igual num Você filme tem mesmo, um né? contato mais com o plano espiritual quando dorme. Né? O espírito não dorme. Então, ele está sempre. Verdade, está sempre ativo. Não. Então você tem um contato maior, né? Uma ligação maior. Tem muita gente que vê coisa em sonho, que vai acontecer, né? Tem muito déjà vu, tá sonhando toda vez com a mesma coisa. E quando sonha, é diferente. A gente está dormindo e o espírito está acordado. Mas Sim. que a gente vai ter que passar esses 3 dias lá, vai, para adaptação. Né? Que outra forma serviria para a Terra se não fosse nessa forma da gravidez da mulher, para você vir, e quando você vem apagado da mente. Né? Essa adaptação que você teve do espírito para a carne é a adaptação que vai ter lá da carne para o espírito. Tem uma adaptação. E quando a gente é pequenininho, você vê muita criança conversando sozinha, não está conversando sozinha. Ainda tem aquela ligação. E quando a gente vai embora, ainda tem uma ligação material. Eu até queria falar, você falou esse negócio quando reencarna, tal, a criança. Meu, tem muita criança que eu vejo, eu até lembro de mim mesmo, até da minha irmã também, que, meu, ela começa a falar umas coisas assim que você olha e você fala assim, como você sabe disso? Como você tem ideia disso? Né? Eu, por exemplo, eu lembro de estar como é que eu falo? Como se fosse um quintal com grama assim, com as paredes brancas assim, num lugar bem, como se fosse um parque assim, com umas paredes brancas assim, um portão, e tinha como se fosse uma casinha, eu lembro isso nitidamente. E que eu entrei nessa casa e é como se eu tivesse aberto essa casa e tivesse entrado na primeira casa que eu morei. E minha mãe fala que desde pequena eu falava que não, isso aqui não é minha família, não sei o que lá. Mas eu lembro eu Essa entrando. ligação que você tem, né? Então, mas eu lembro. Aí minha mãe falou assim, mas a gente nunca morou numa casa que tinha. Ai. Mas eu lembro disso, sabe, tipo, uma lembrança muito forte. E essa criança que você falou, que você perguntou para ela, como você lembra disso? Uhum. Quem que era? Que você Não, falou? era eu, de lembrar de. Então, mas você era pequenininho? Sim, eu lembro disso desde pequeno. Eu lembro Você era de. pequenininho. Sim, de criança. E eu lembro que é como se eu tivesse aberto aquela porta e tivesse entrado no apartamento tivesse na minha primeira casa, assim. Aí minha mãe falou assim, mas a gente nunca morou num Nós apartamento. temos a nossa morada no espaço. Uhum. Por que que o espaço é maior, muito maior do que o planeta? Porque tem muito mais espírito que quem está encarnado. Vários propósitos tem aqui para essa encarnação. Pessoas que vêm resgatar coisas, pessoas que têm que evoluir, cada caso é um caso, né? Cada um é cada um. Tem gente, até, se você quer saber, pensa, o espírito tem vida eterna, né? O espírito é vida eterna. Você imagina 1000 anos lá do outro lado lá. Tudo que você faz aqui, chega uma hora e se torna monótono. Você imagina lá a vida espiritual, chega uma hora e torna monótono. O que que vai falar? Uma passagem lá, né? Dá uma quebrada, né? Fechou? Aqui dá uma passagem e encarna. Passagem aqui, né? Isso com a permissão, né? Não sei como é que funciona lá do outro lado, deve ter uma ordem, né, para isso. Dizem que a fila para nascer é grande. Então, aí tem a questão do que você fica na mansão dos mortos, e aí vem você, depois que passa desse processo, qual seria o próximo? Então, Aí entra naquilo onde eu quero chegar, é quando que você tem a opção de querer ficar nesse plano ou Encarna. ou passar para outro Isso, é plano. depois desses Lá 3 tem, dias. lá tem um monte de opção, né? Você imagina o espaço, o tamanho que é. Você imagina, do outro lado também tem a prestação de caridade, tem a ajuda às pessoas, tem os médicos, tem os propósitos, tem tudo que você pode imaginar tem do outro lado também. E aí você vai escolher. Não, eu escolho ajudar aqui. Não, eu quero ser médico, enfermeiro, sei lá, para recepcionar quem está desencarnando. Não tem tudo isso. Então você pode escolher, é livre-arbítrio. Ah, eu não quero isso aí não. Eu quero ficar lá onde eu estava. Onde Você se torna um obsessor.
Porque às vezes o que tem medo, talvez, do Você se que torna um vem. obsessor, quer queira, quer não queira, só pelo fato de você rejeitar o lado de lá e voltar para fazer o que você estava fazendo aqui, ligado com os encarnados, você já virou um obsessor, Então a reencarnação existe, então. com certeza. Com certeza. Nada é por acaso. Por que a gente tem que dar essa passagem aqui? Por que a gente está aqui? Por que tem que morrer? Por que tem que ir embora? Você vai embora para onde? Então, a gente tá falando desse negócio de quando reencarnar, que tem crianças que falam, que fazem coisas assim, que você fala, gente, você é uma criança, como é que você consegue fazer isso? Eu até queria perguntar pra você, o que acontece, assim, a criança ainda, ela não esqueceu tudo ainda da vida passada? Porque eu vi uma criança de 4 anos tocando bateria, cara, Então, parece, mas era a pessoa, era um cara tocando. Como é que uma criança tem uma habilidade dessa com 4 anos de idade? Era um Eles, anão, já falei pra eles você. falam hoje, né, que estão vindo, né, para nessa época de hoje, estão encarnando as crianças diamante. Depois você busca direitinho aí, acho que no Google deve ter. Quem são as crianças diamante? Né? São espíritos evoluídos que estão sendo encarnados e, pelo que eu soube, é a última tentativa de tentar salvar a humanidade. Assim dizem eles, lá, no plano espiritual. E aí está encarnando mentores de luz, mestres ascensionados, né? Espíritos de muita luz, de muita evolução. E aí vem nessas crianças, as crianças já têm a ajuda da internet hoje, porque essa geração internet é acelerada em tudo. Tudo. Você vê que eles são inteligentes, né? Na minha época mesmo não tinha nada disso. E isso ajuda também, essa geração internet, para que esses espíritos, né, cheguem aqui e se amostrem logo do que eles são capazes. Porque tem criança que você conversa com a criança, parece que tá conversando com um adulto. Entendeu? É isso aí, os espíritos evoluídos. Antes a gente comentava que era, essa criança tem um espírito de velhinho, parece um velho, né? Mas é essa geração das crianças diamante que estão vindo encarnados. Não sei se isso é bom ou ruim, ainda não parei para avaliar, né? Para ver se isso é bom dessas crianças serem assim. É uma tentativa, né? Como você falou, né? Não sei se é bom ou ruim, mas vão ter a mesma passagem nossa, viu? Não há dúvida. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. E vai evoluir também de acordo com o aprendizado delas, se quiser aprender ou não, se quiser se melhorar ou não, se quiser trabalhar o bem ou o mal, vai ter as opções. Vai ser do mesmo jeito. Dependente de se é espírito evoluído, se deixa de ser. Porque também tem o perigo escolha, de se né? perder também, não é? Pode ser que se Entendeu? perca, assim. Às vezes venha com uma missão, né? Já Sim. para fazer. Mostra missão pra bem- gente, né? Às vezes aparece oportunidade, né? Todas as oportunidades aparecem, tanto boa quanto ruim. Uhum. Quem quer abraçar, abraça. Quer abraçar uma boa, abraça. Quer abraçar uma ruim, abraça. Vai de escolha, né? Livre-arbítrio, né? Você sabe que do outro lado do espírita, já me falaram que tem livre-arbítrio até para criança. Por quê tem livre-arbítrio para criança? E eu acredito que tem. Fui fazer uma energização numa casa onde era a avó, o avô e o neto que moravam. E esse neto via espírito de criança dentro da casa. E tinha mesmo espírito de criança. Eu fui lá, tirei, incorporei esse espírito da menina e a menina não quero ficar com ele, eu quero ficar chorando. Então, mandei embora. Se incorporei, ela foi para onde ela tinha que ir. Mas você consegue Tem uma conversar. doutrina. Não, Se você tem conversa- todo um trabalho. Você não pode. Eu só não incorporo ele e já mando embora. Não. Se bem que você Quem conversa. está comigo, tá. né, a pessoa que está comigo, ela é orientada para busca a luz. Aqui não é teu lugar. Você está vendo a luz aí? Busca a doutrina. Então, esse tipo de obsessor, porque essa criança se tornou também uma obsessora. Sem ela querer, sem ela saber. Ela era uma obsessora que estava ali. Como ela é criança, desencarnou e não tem noção de que é. Não tem uma. Entendeu? Ele veio, não quero ir, quero ficar aqui. Eu acho erradíssimo. Na minha opinião, tá, Paulo? Paulo falando. Acho muito errado. Porque uma criança,
não teria que ter todo esse livre-arbítrio. Espera aí. Porque ela não tem noção. Qual que é o né? adulto que não vai conseguir convencer uma criança? Qual que é o adulto que não vai conseguir aqui, encarnado, deixar uma criança fazer o que ela quer ali? Ninguém. Sim. Não vai. Você não vê uma criança andando sozinha na rua para lá e para cá, fazendo as coisas para lá e para cá. Você não vê. Ué, Tem e que do ter um outro adulto, lado, né? e Tem do que outro ter lado um adulto. deixa. Então, eu acho muito errado. Mas se estava lá e eu tirei, eu senti, mas aí é orientado ela. Busca a luz. Você consegue enxergar a luz? Aí ela tá ali sempre vem, né? Porque no plano espiritual do meu trabalho, quem está com os mentores, estão tudo abrindo esse caminho. Basta querer. O obsessor está bravo, ele não quer, então eles não vão, né? Vão ajudar de acordo com o que ele quiser. O obsessor já é mais bravo. Tem uns que vêm bem bravo, Imagina. né? Deixa eu te perguntar, Paulo, a paralisia do sono, Hum. ela seria um obsessor que estaria fazendo um Você já ataque? parou e não consegue se mexer? É isso que você está falando? Isso, você dorme, você tá dormindo, aí você abre o olho, mas vou Não, falar não. comigo, tá? O que eu tive. Não é. É outra coisa. Esses espíritos aí existem, e eles paralisam mesmo você. Então já é outra linha, É outra essa linhagem, forma vamos que dizer eles assim. fazem, porque me paralisavam também, quando eu era, antes de eu começar esse meu trabalho e tudo e coisa. Me paralisava, e eu não gostava, ninguém gosta, você não sabe o que fazer, você fica... Então eu comecei a pedir, porque tudo você pode pedir, você vê. Meus guias, né, ensinaram isso, então eu falo para as pessoas. Tem pessoa que eu vou fazer energização e a pessoa, pô, eu fico ouvindo vozes, eu fico vendo, vejo espírito. Você quer parar de ver ou você quer continuar? A pessoa fala, não, eu quero parar. Então você vai pedir nas suas orações que você não quer ver mais. E aí é orientado ela acender um tipo de vela, a cor da vela, de acordo com a espiritualidade que ela Sim. tem. Geralmente é filha de algum guia, de algum orixá, na Umbanda, ou acende determinada vela e vai pedir toda vez para quer parar de ver, não aceita, não quer, e é livre-arbítrio, então ela não quer, e aí ela começa a parar de ver. Certo. Então, isso daí eu pedi também nas minhas orações, e aí nunca mais. Quando acontecia comigo, além de... Eu sentia até de me apertar. Como se tivesse, sabe, quando você tá sentindo Sei. espremido, A assim, e energia, que nem né? você falou, né? Aí no momento ali eu já fazia uma oração E você de parou ajuda, com isso? aí parava. Ó, eu até tirar essa dúvida com Mas você. parou ou tá vindo? Parou, mas a única coisa que ainda eu tive algumas vezes, que até perguntar pra você o que seria, né, a sua opinião sobre isso, vou chamar de ataque espiritual. Do que? A última que teve, eu tava dormindo virado pra esquerda, e eu senti, cara, puxando aqui. Aí é... Entendeu? E já tive, já tive de sentir a cama como se tivesse alguém andando, sabe? Sabe Sim, quando você sei. você tem não sei, você tem um gato, você sente, sabe? Aham. E como se tivesse um animal andando, Faz um sentindo a cama. Já tive também isso. Você tem uma ligação no plano espiritual, você Não chega a sei. ver coisas, Não, ouvir, já nunca, ouviu, não já viu. vi, nunca ouvi, nunca. Eu só Você tenho tem um pouco. intuição, Eu tenho você um pouco de sensibilidade. Eu acho que eu tenho um pouco de questão de energia, de sentir. tem Um pouco. intuição, por exemplo, assim, ó, não vou por aqui, não vou por aqui. Ou então intuição de fazer alguma coisa, fala, isso aqui não vai dar certo, ou então isso aqui vai dar certo. Você tem essas Não, intuições? acho que não, Você vê Paulo. coisas em sonho, Coisas que acontecem, assim. que vão acontecer? Não, ou também não. que- Acho que o que eu não. mais tenho, que eu posso te falar, que eu tenho é a questão de energia mesmo. De eu chegar no ambiente, eu já sinto uma pessoa específica, eu falo, essa pessoa é muito pesada, que essa cara, sabe? Eu Você já. frequenta alguma religião? Hoje em dia não, hoje em dia eu já fui, Você eu cresci frequentou na o quê? católica, né, e depois eu fui para evangélica, fiquei muito tempo, e hoje eu não vou em não vou em nenhuma, hoje eu me considero cristão, né, por acreditar Sim. em Jesus, em Deus, tal, Então, mas você tem mas uma hoje, ligação com o plano espiritual. mas hoje eu busco, Você vê vulto, você em casa, ninguém. não, Você mora com quem?
Eu moro eu e mais um amigo. Tá. E quando você teve essas paralisadas aí, você morava com esse amigo? A paralisia do sono eu morava na casa dos meus pais, mas essa que eu tive, a última que eu te falei que chegou a me puxar, Foi eu aí, tava, sim, com esse teu amigo. isso. Na verdade eu tava sozinho, eu te falar esse momento eu tava Ele sozinho, vê Paulo. vulto lá onde vocês moram? Não, Não, nesse dia eu tava praticamente morando sozinho, porque ele não tava mais indo pra lá. nenhum dos dois vê vulto, ninguém faz Não, nada, ele eu não ninguém sei, eu nunca perguntei, sente nada. mas não, Tá de boa. também não, ele acho que não vê Então, nada. a ligação que você tem, porque quando tem obsessor, não vai parar por aí, Sim. né? Ele faz umas barbaridades a mais. As coisas estão dando certo, estão influindo, Cara, graças a você anda Deus, bem. tá, Então, tá então tudo, não tem obsessor. tá O muito que que legal. você tem? Ligação com o plano espiritual. Esses espíritos que paralisam a gente durante os sonos, você não consegue se mexer, essas coisas, não é para qualquer um. Sim, Nenhum espírito desse vai chegar em qualquer um, vai fazer esse tipo de coisa. Você concorda? sim, Isso sim. daí é excepcional. Uhum. Quem que tem disso? Né? Então, isso é um ou outro. Então, você tem uma ligação com o plano espiritual. Isso aí não é obsessor. Você pode pedir para parar, como já pediu, e Sim, vai parar. Vai parar porque parou para mim também. Eu pedi. sim. E é livre-arbítrio. E você não quer, não quer. Eles não obrigam. Não obrigaram uma criança a ir para o outro lado. Ela estava lá na casa do rapaz. Estava lá. Ele nunca mais viu. Depois que eu mandei embora. Ô, Paulo, valeu, obrigado. Não vi mais o espírito. Mandou. E ali aquela doutrina foi feita. Você está enxergando a luz? Ó, segue o caminho da luz. E ela respondeu: tô vendo, eu vou seguir a luz. Foi embora. Entendi. Viu que ali no caminho. Agora precisou eu ir lá. É isso que eu não concordo, né? No fato da criança, né? Porque precisou eu ir lá, incorporar e para mostrar para ela o caminho, para ela seguir, para ela ir embora, para ela livre-arbítrio para a criança. Nessa, naquela Falaram que casa, tem, naquela e casa eu que eu não falei, concordo. falei que acontecia as coisas, tinha muita paralisia do sono lá. E toda vez que eu tinha paralisia do sonho, eu escutava a criança chorando. Criança chorando, que dava um Ai, desespero enorme, assim, cara. e Todas você as parou? vezes. Hã? Você pediu para parar? Então, aí depois que eu saí dessa casa, acontecia de vez em quando. Aí eu conheci um cara. Teve uma semana. Eu acho engraçado que as coisas acontecem meio que, né? Teve uma semana que eu tava tendo 3 por semana, assim. Tipo, e eu comecei a ficar Caramba. preocupado. Aí eu conheci um cara e eu comecei a ler sobre viagem astral. Aí eu conheci um cara assim. Aí ele falou assim: pô, tô lendo um livro lá, tal, assim. Falei, sabe aquela conversa, uma pessoa que você conhece, acaba de conhecer, assim, que você não tem muita. Aí começamos a conversar dele, pô, tô lendo um livro lá de viagem astral, assim, tal, não sei o quê, porque eu tava tendo as paralisias do sono e tal. A gente começou a conversar, eu falei, nossa, eu também. Dele, meu, eu aprendi nesse livro aqui que quando você tiver uma paralisia do sono, em vez de você ficar nervoso e preocupado, você relaxa e faz uma oração. Que você consegue sair do corpo. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí tá, próxima paralisia do sono que tiver, eu vou fazer, né? Meu, dito e feito, eu saí, eu tive a paralisia do sonho. Aí eu lembrei que ele tinha falado. Eu falei, não, não vou ficar desesperado, eu vou ficar tranquilo. Comecei a fazer uma oração, Pai Nosso, soltou. Puf. Mano, quando eu vi, eu tava, tipo, me vendo deitado na cama, tava vendo a janela aberta, umas estrelas gigantes no céu, assim, brilhando. E aquela sensação. Só que aí veio aquele medo de você não saber se você volta. E você ficar desesperado, aí você olha assim, aí você fala assim, não, beleza, eu vou voar. E você. Meu, é tipo, é esse papo de louco, cara. Assim, pra quem não Mas entende, assim, é não isso passou, aí, mano. realmente parece esse É papo de o louco. espírito mesmo. Mas Saiu do realmente teu que. corpo. E essa ligação com o plano espiritual que vocês também têm. Pô, não é à toa que vocês estão fazendo esses, entrevistando os espíritas, tá? É a ligação que vocês já têm. Não é ruim, tá? Não vai fazer o mal. Esses tipos de espírito fazem isso mesmo. Eles paralisam quando chega perto da pessoa, paralisa a pessoa. E eles querem estar em contato, às vezes querem conversar, às vezes querem falar, alertar em alguma coisa, mas o jeito, Mas não tem um jeito isso aí é o específico pra jeito isso. deles, esses espíritos. São os espíritos específicos, não são todos. Uhum. Esses espíritos fazem isso, paralisa Sim. você. Vai de você querer ou não. Ah, eu vejo isso, vai de você querer ou não. É só pedir, você para de ver, para de escutar. Agora, o obsessor já age bem diferente. Diferente, né? Para você saber o obsessor, é só ver o que está acontecendo na tua vida. Começa a dar coisa errada, começa a quebrar coisa dentro de casa, começa a ver vulto, começa, Começa muita entendeu? discussão, briga, Briga, né? discussão, nada dá certo. Aí é obsessor. Aí ele vem já para destruir mesmo a vida.
Fui fazer uma energização uma vez, que tinha a sala, o quarto, acho que eu não acabei, comecei até a falar isso daí, não acabei. Um casal e uma menina, de 5 anos. A sala, o quarto da menina e o quarto deles, e tinha um corredor, e tinha uma poltrona nesse corredor, uma poltrona, Ah, de um é lugar verdade, só. você tava falando. Aí eu fui, o obsessor estava sentado naquela poltrona, eu puxei ele e mandei embora. A menina começou a passar no quarto dela e vinha com um brinquedo, mostrar para a mãe, não sei o que. A dona da casa virou para mim e falou: Paulo, ela não passava nesse corredor para ir no quarto dela sozinha. Quer dizer, o obsessor ficava no corredor. Eu falei: mas por que vocês colocaram essa poltrona? Não sei. Deu vontade da gente colocar uma poltrona aí? Deu vontade de colocar. O obsessor fez eles colocar a poltrona para ele ficar sentado lá. E ele ficava atazanando, ficava lá incomodando a menininha. Ela nem via, mas ela sentia alguma coisa ruim ali e não passava por ali. Né? Podia até ver, mas tá dentro da casa. A criança, acho que tá. É igual um animal. O animal vê. Cachorro, gato, eles veem. E nesse apartamento que eu falei que eu morava, meu, tinha um cachorro que ele olhava pra uns lugares assim, muito nada a ver, assim, e você sentia o pelo dele arrepiar assim, Então, e ele ficava. Tipo assim, pro nada, pro nada. vê. É muito bizarro, cara, é muito E aí bizarro. eu tirei o obsessor e ela começou a andar. Outra casa que eu fui, a dona da casa não conseguia dormir na própria cama. Eu durmo na sala, já faz dias. O obsessor estava no quarto dela. Começou, voltou. Tirei o obsessor, voltou a dormir no quarto. Quer dizer, ele ficava lá e falava: sai da minha cama. Aí é minha cama. Então, tem muita coisa. As pessoas não acreditam, sabe? Mas eles existem e geralmente é atraído pela própria pessoa. Você quer ver uma coisa que eu falo, né? Não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai pisar dentro de uma igreja católica. Não é só a igreja, templo, o mar, que é solo sagrado. O seu lar também é solo sagrado. Mas você tem que fazer com que ele seja solo sagrado. Um templo, o que tem lá dentro daquele templo? O que tem dentro do terreiro? O que tem dentro de uma igreja? Oração, conexão com o sagrado, com o plano. Então, a energia tem que ser boa. Lá tem um obsessor, não pisa. Então, o celular também pode ser assim, só cuidar. Então, eu falo para as pessoas assim, mas precisa ser da religião. Para poder pisar dentro de uma igreja católica, eu ainda não tive oportunidade de falar, não, o evangélico fazer a mesma coisa. Mas, você foi na igreja católica quando não tem missa? Você entra dentro, fica aquele ambiente de paz, né? Harmonia, aquele silêncio, você entra lá, faz as tuas orações, se conecta com o sagrado. Então, aí você vai, entra por uma porta, fica lá dentro. Quando você for embora, você sai pela outra porta. Mas você não pode sair pela mesma. Não. Eu estou querendo concluir uma coisa sim. aqui. Você entra por uma porta, fica lá 20 minutos, 15, meia hora, e sai pela outra. Se tiver obsessor com você, ele vai parar na porta, ele não entra. Aí você sai pela outra porta, dá um nó nele. Eu já falei isso aí para várias pessoas. Teve um que parou de fumar e beber, o outro arrumou um emprego, o outro. Porque o obsessor estava junto e ele deu um nó ali, se livrou do obsessor ali, na porta da igreja, no templo. Ali, só de fazer isso aí. Pode ser feito na igreja evangélica? Talvez possa. Por que não? É um templo também, e ele não vai pisar lá dentro. Dentro dos templos, igreja, não tem obsessor. Então eu falo para as pessoas fazerem isso. Você vai desconfiar amanhã depois? Certo? Uma coisa comigo? Será que eu sinto uma energia? Faz isso daí. Bom, né? Você falou sobre templos, né, igrejas e tal, agora, né, e me tira uma dúvida, assim, sua opinião, tá, Paulo? Por que a igreja evangélica, ela tem um alto preconceito, assim, com o espiritismo, com banda em si, enfim, tudo que seja ligado ao espiritismo, né? É deles, é preconceito mesmo. Porque... É falta de respeitar e também eles, tudo para eles é Deus, Jesus e o demônio, né? Uhum. É Jesus, é o demônio, é Jesus, é o demônio. E eles não querem enxergar, né? Que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por quê?
as igrejas evangélicas estão cada vez mais voltadas ao plano espiritual. Eu conheci várias igrejas evangélicas, várias religiões, vários, né, para meu crescimento mental e espiritual. E aí você vê, às vezes, na televisão mesmo, a pessoa não precisa pisar dentro da igreja evangélica, para ver um pastor da igreja falando lá com a pessoa, e a pessoa vira ali um obsessor, um capiroto, e manda ele embora. Não, pega tudo que é seu, você não vai ficar na vida. O que é isso aí dentro da igreja evangélica? Vamos lá. Hoje, o que eu vejo muito falar, tem muito charlatanismo, né? Não, Nisso, presta atenção. Mas tem dentro da igreja, tem. Sim, sim. Isso Mesmo seria se não for charlatanismo, o que é isso aí que ele está fazendo Se for lá? real, é uma limpeza, Não, é desobsessão, é espiritismo, é incorporação. Uhum. Eu fui à igreja onde que o pastor ou o bispo tem o dom da palavra, né? Uhum. Não sei se a igreja que você ia tinha esse dom da palavra, que o pastor falava tudo, vinha direto para você e tal. Eu fui em igrejas que veio direto para mim também a palavra dele. Quando ele começa a falar lá na frente, no altar, ele muda a fisionomia. Isso é incorporação, isso é espiritismo, não é ele que está falando. Ele incorpora o Espírito Santo ou a entidade que apareceu lá, o anjo da guarda, ou seja o que for, para falar por intermédio dele. Isso é espiritismo dentro da igreja evangélica. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você, porque isso existe real, porque eu já vivenciei, eu vivi muitos anos lá. E a minha dúvida sempre foi isso, por que ter esse preconceito com o espiritismo? É muito... Então, e como vai convencer o próximo? Nós não podemos mudar o próximo, vou falar de novo, mas nós podemos estar se melhorando a cada dia. Nós não podemos colocar isso na cabeça de ninguém. Eles é que têm que enxergar isso e ser mais, né? Maleável, abrir mais a mente, talvez. Né? Eu sou espírita. Eu piso em qualquer igreja evangélica, tudo, eu respeito, eu vou. Mas eles jamais vão pisar dentro do terreiro de Umbanda, do centro kardecista, não vão. Entendeu? Eles acreditam que você morreu, você fica adormecido num plano, esperando a vinda do Messias, Jesus, para te ressuscitar. Pô, deve estar lotado isso aí. Que plano é esse que vai caber tanto do que já foi morto, né? Que já morreu, que já faleceu, desencarnou, para eles ficar lá adormecidos, esperando vir a vinda do Messias. Tudo bem. Se eles querem acreditar nisso. Até agora, nesse ponto, desculpa te interromper, Paulo. Eu imagino qual que seja a religião mais difícil do cara desencarnar. Tipo, se o cara é evangélico, ele desencarna, ele fala, morri, mas como assim? Eu não tô dormindo. Não. Testemunho de Jeová quando desencarna. Por isso tem as pessoas que estão, os espíritos que estão lá para receber eles quando desencarnam. Vai passar esses 3 dias lá. Porque imagina, por exemplo, quando você está falando... Por isso que eu estou te falando, você pode desencarnar, não, eu quero ficar por aqui mesmo, eu quero ajudar aqui. Esses que estão vindo desencarnados para me esclarecer as coisas aqui. Sim. Pode ajudar dessa forma. Do outro lado, tem muitos trabalhos no plano espiritual. Muita coisa para se fazer. Penso que é só aqui. Aqui você tem teu emprego, você tem não sei o quê, você tem que ter o dia a dia. Você tem que ver lá como é que é também. Lá também tem muita coisa. E por isso que talvez muita gente escolhe ficar por aqui mesmo. Ficar morando dentro das casas, assombrando. Mas de qualquer forma, é livre-arbítrio, né? Agora você vê, vocês já foram no Templo de Salomão? Já. Já foi? Eu nunca fui. Eu fui umas 2 ou 3 vezes em dias alternados, né? Para ver a energia do local. Então, como eu sou sensitivo, eu chego num local, a energia está ruim, eu fico ruim, a energia está boa, eu fico bem. Sou sensitivo ao extremo, como eu já falei. Então, fui lá. Aí cheguei lá, né? Primeira vez que eu fui, você é bem recebido na entrada, né? Bem recepcionado. Ou seja, bem-vindo ao Templo de Salomão. Fica bom, não sei o quê. Né? Então, você sente aquela energia, uma energia maravilhosa no local. E eu fui lá entender de onde é essa energia, né? Aí senta lá, aquelas montoeiras de lugar para sentar, as cadeiras estofadas, né? O telão, né? Onde você vê que você não consegue enxergar o pastor ou o bispo lá no altar. Fica desse tamanho, né? Você tem que assistir ele pelos telões, né? Você foi lá, você sabe o que eu estou falando. Perdão. Aí, são 2 horas de culto. 1h45 eles falam em dinheiro.
hora e 45 minutos, eles pedem dinheiro. Tudo deles é propósito, faça um propósito com Deus. Eu tenho aqui uma corrente, não sei de quem, você vai dar tanto, não sei do que, você vai colocar esse envelope com dinheiro. Tem um dinheiro na igreja que você não pode dar. O dia que eu estava lá, foi numa segunda-feira também que eu fui, e era uma caneta ungida com o óleo da terra de Israel. Com essa caneta você vai assinar um documento, você vai comprar a sua casa, você vai assinar a escritura da tua casa, você vai assinar a escritura do teu carro, você vai comprar, você vai passar a assinar tudo com essa caneta, vai abrir teus caminhos. Quem de vocês tem 5.000 reais? Vem buscar a caneta. Levantou lá uma meia dúzia de 7 ou 8, foram lá buscar. 5.000 pessoas lá dentro, levantou meia dúzia de 7 ou 8. Quem de vocês tem 4.500? Eu sei que você sentiu vontade de levantar da sua cadeira, mas você ainda vai vir pegar essa cana. Quem de vocês tem 4.000? Quem de vocês tem 3.500? Quem de vocês tem... Aí, quando chegou no 2.000, recolheram as canetas de 2.000, não pegava caneta. 1 hora e 45 pedindo dinheiro. Aí, 15 minutos. Coloque a mão agora no seu coração. Vamos fazer uma oração que vai livrar de todo mal. Converse agora com nosso Pai maior. Converse agora com Deus. Fale para Ele teus problemas. Fale. Aí levanta 5.000 pessoas dentro daquele templo. Oh, meu Pai, me ajuda. Conversando, aquela energia faz assim. Falei, olha de onde está vindo a energia do lugar aí. A fé dos cristãos. A fé deles. É a fé deles que move isso aqui. A energia do local. Era muito louco, pedindo dinheiro pra caramba. Tudo. É o dízimo, é não sei o quê. Dá um dinheiro que você não pode dar aqui. Faça um voto de fé com Deus. Parece que não tem aquela. O propósito não é ligação espiritual com Deus, né? Parece que isso meio que fica em segundo plano, né? Todas as igrejas pedem, porque, na verdade, eles vivem, né, de doações, de dízimo, para também eles poder fazer o social, né? Fazer a caridade. Eles prestam caridade também, ajudam, né? Pessoas, né? Com cesta básica, com isso, com um monte de coisa eles ajudam, né? Até a própria Universal ajuda, né? Tem um setor da Universal lá que só ajuda esse tipo de coisa, esse tipo de pessoas que precisam, cesta básica, precisam de ajuda. Então eles fazem, prestam essa caridade. Mas o que eles arrecadam é muito mais. Você não paga nem imposto. Sabe que as igrejas, né? Não paga não imposto. paga. Então, é tudo livre, não sabe nem quanto eles arrumam ali. Tudo bem, quem sou eu, né? Para condenar ou não, cada um gosta, é livre-arbítrio. Você se sente bem onde você vai, que nem meus guias, no meu trabalho que eu faço. Você vai procurar um tempo. Tem muita gente que onde eu vou fazer energização são que nem vocês não estão buscando igreja, não estão buscando religião, não estão talvez nem orando direito, não estão. Correria do dia a dia nem deixa também. Mas vocês são pessoas do bem. Mas vocês estão abertos a qualquer coisa que chegar. Se chegar um obsessor, dificilmente ele não vai fazer morada na vida de vocês. Entendeu? Porque vocês não buscam. Para ele fazer morada é mais fácil. Quando vocês buscam, estão sempre com aquele tempo conectado, né? Tem mais. Eles olham e falam: aqui não é meu lugar. Tem proteção, né? Eles sentem de longe os obsessores. Isso é livre-arbítrio, mas tem que buscar. Eu vou fazer a energização e os meus guias falam: vai buscar um tempo. Só que você tem que entrar lá dentro, frequentar e se sentir bem. Se você se sentir incomodado com alguma coisa, vai embora. Não é ali. Não é. Vai buscar outra coisa. Tem que se sentir bem. Você tem que se motivar para eu vou. Sorriso na cara, eu vou. Contente, feliz, energia boa. Não, você não frequenta. Sai fora. Sim. Né? Esse final de semana passado, eu consagrei ayahuasca.
Sim. né? Você já fez? Não. Já chegou a fazer? Não. E aí, o que você... Ah, foi muita coisa, assim, né? Uma experiência Foi legal, bem... foi Foi legal? legal, foi interessante. Você estava falando da questão... Eu até lembrei a perguntar no momento, mas a gente foi indo. Quando você falou que você falou que você tem o dom de escutar. Você É, na fala que é mente. aqui na mente, né? Na E nesse processo você tem isso, Você né? Eu tive escutou na mente? É isso, legal, aí né? legal. É como se você estivesse conversando com você mesmo, né? Assim, é uma coisa meio E estranha, eu acho assim, que meio tem nova, aquela parada assim, também né? de você perceber que não é pensamento seu, né? É, Você percebe que não é pensamento não seu. é seu. Então, Vem de Né? outro. Você fala assim, não, eu não falaria assim, sabe? Tipo, né? Você fica, não sou eu que tô falando comigo mesmo. Não, mas é legal. Isso É. aí. Então, cada vez mais a gente tem certeza de que, né? sim, Tem um plano e espiritual aí, né? Que outra explicação tem, que a gente vai dar essa passagem aqui, vai ter que desencarnar. Né? nesses últimos 4, 5 meses, sei lá, eu venho muito, por mais que eu não tenha uma religião hoje, não vou a nenhum templo, eu venho procurando muito essa questão de Tem que se mim, de cuidar. ligação. Eu Se faço todo cuida, mês, eu faço faz as uma. tuas orações todo dia, Eu cada um tem oro, o seu sim. cantinho de oração, Aham, se dedica um pouco para o plano, sim. entendeu? Pede para sempre nosso Pai Maior lá em cima guardar, tá sempre guardando, porque que tem de coisa ruim. Eu costumo dizer que eu piso do portão de casa, pisou na calçada, você já está no inferno. Sim. Já está no inferno. Ô, Porque tem muito mais o mal que o bem. ô, Paulo, eu vejo que hoje, assim, eu acho que nessa nova sociedade que a gente tem, nessa vida que a gente leva, tem muita tecnologia, muita coisa acontecendo rápido. Eu sinto que às vezes, até mesmo o celular, ele puxa a gente pra. Meio que ele não deixa a gente se conectar com nós mesmos durante o dia. Sim. Porque é tanta informação, é televisão, é política, é aquilo É. acontecendo, aquilo, e você fica. Muita informação vindo na cabeça, Os dados, e meio né, que na você se afasta de você ficar sozinho consigo mesmo, de você pensar consigo mesmo, ter aquele momento de. Como se fosse uma. Como falo, não yoga, é uma meditação, né? Seria, né? Uma oração de perguntar pra você por que que eu me sinto assim? Por que que eu estou assim? Né? E você acha que isso, por que disso, assim, dessa coisa acontecendo tão rápido, de tudo vindo e você não, as pessoas não terem mais tempo pra parar pra pensar nelas mesmas, assim, de conversar com. desafio. É um desafio que está sendo colocado para você. Aprovação. Para ver que você vai ter que dar um jeito do que você quer. Uhum, Você quer um tempinho para você se dedicar? Você precisa da proteção do plano espiritual? Você precisa desse contato? Quem tem que avaliar é você. uhum, Então, enxergue quanto antes, que as coisas podem mudar da água para o fim. Tem gente que consegue vencer a todo instante, começa a crescer, evoluir, está tudo indo, está tudo próspero, está tudo fluindo. E daqui a pouco, por que será? Né? Te dá de um lado, mas também te mostrar que você tem que ter esse contato. Para você ter a quem se segurar. Quem é que está te dando isso, essa correria? Quem é que está te dando? uhum. Condições. Paulo, você falou muito de atitudes, né? Que podem trazer obsessores para sua vida, pensamentos, enfim. Pergunta idiota, tá? Mas você ver filmes de terror, Sim. isso, de alguma forma, isso pode te fazer mal, espiritualmente falando? Não, não, porque é um Não sei, filme, né? não sei É, se traz alguma energia, se, vamos se dizer, existe é algo. uma distração que você está tendo, Uhum, tá? Tem muita gente que fala, não, não liga essa televisão, não fica assistindo isso, que a televisão vai atrair, né, coisa ruim, não sei o quê. Não tem nada disso. não tem. Se você vai ver por distração, você gosta de assistir filme, um hobby teu, é um gosto seu. Você quer assistir esse filme, você vai lá assiste, entendeu? Mas isso, Agora as coisas já tá ruim dentro do teu lar. Aí você vai assistir um filme de terror, vai piorar. E aí quem tá lá vai, deixa aham. nesse canal aí. Entendeu como é que Entendi. funciona? É É porque eu perguntei complicado. teve acho que foi pra Kelly, não sei pra quem que eu Uma perguntei, terapia holística. ela veio, eu perguntei, né, sobre isso também, né, a gente tava falando sobre essas atitudes, a questão de obsessores e tal, ela
tenho a seguinte opinião, que eu lembro que ela falou, que assim, pode ser que talvez não faça tão bem. Por quê? Porque às vezes o cara que fez o roteiro desse filme, sei lá, um filme de espiritismo, enfim, mal, essas coisas bem pesadas. Às vezes o cara que fez esse roteiro, ele tá sendo usado por algum espírito ruim para poder escrever aquela obra, para ela ser gravada e virar um. Então, E mas de aí- alguma forma aonde vai- existe uma energia naquele Então, filme que. Claro que existe a Entende? energia. E pode. Ué, E quando você tá vendo Mas isso, de alguma forma. Pode trazer alguma coisa Não, negativa. você Não vai sei. Eu assistir espero o que filme. não, porque eu amo ver filme de terror. E quando ela Então, falou, eu fiquei meio preocupado. Mas Falei, pô, você é do tipo, acho que quando. O mesmo jeito meu, que é quando eu aham, vejo esses filmes. uhum. Eu acho, por isso eu vou falar Sim, agora sim. o que eu, Aí eu- eu te o que confio eu nisso, é. captei de você, eu vou falar. É assim, quando a gente assiste esses filmes, a gente fala, pô, como é que esse cara fez esse filme? Como é que ele fez essa cena? Aham. A gente fica vendo né, como foi produzida aquela Sim, cena. sim. Não é isso que a gente vê? Quando- Isso não afeta. Uhum. Agora você vê, pô, fica com aquele medo, fica com aquela tensão, não sei o quê. Aí atrai aquela energia. Ah, entendi. Uma reportagem que você vê que o cara matou, esfaqueou, não sei quem, não sei o que. Isso daí já traz uma energia ruim. Sim, É que o filme também vai atrair uma energia ruim. sim. Só que aquele cara que matou, não sei o que, naquela reportagem, aconteceu mesmo. E no filme, não. O filme foi criado, são atores, são cenas, Sim. entendeu? Foi colocado lá suco de tomate, né, no lugar do sangue. Então, você fica assistindo lá, Aham. você não tem tanto. Acho que depende mais de como você absorve aquela Nossa, informação, né? Entendeu? Meu pensamento, eu ia falar Né? exatamente isso É agora. isso aí. É Como de- você Aí, fala. se você assiste da forma que eu estou te falando, que eu acho que você assiste da mesma forma do que eu, Sim. fala, "Puta, como é que se porra? Que cena que esses caras criaram. E- Pô, Aham. entendeu? Você fica, né, avaliando Sim. assim, dessa forma, vendo a forma como foi feita, como o diretor, né, como eles fizeram, como foi Sim. dirigido. Que E aí não nem. pega muito, não. E eu não fico com medo Mas justamente. energia ruim tem. Eu não fico com medo justamente por conta disso. A pessoa fala, como que você gosta de ver esses filmes aqui? Porque eu briso justamente nisso. É. Cara, como o cara fez isso assim Né? e tal. E Porque aí eu acho não que o filme de terror pega talvez nada. seja o gênero mais difícil de você poder fazer. Porque você tem que gerar É. medo, emoção. É. E as cenas, existe muita maquiagem. Vou falar dos filmes mais dos anos 80, É. 70. Existia muita maquiagem Não é ali. um Você trem tem fantasma de Play isso. Center, né? Você tentar. Você tentar fazer aquele monstro que seja, fazer tudo aquilo. diferente. Cara, isso deve dar um Hã? trabalho do cacete. Tipo, Aí eles fazem aquela cena de o cara pega a faca, já enfia na barriga, né? pra Não fazer sei o tudo que, né? aquilo. Fica bem, né? Uhum. Na mente e tal. Não vai passar energia boa nunca, as coisas Aham. dessas. Não passa, mas você não a vai absorver. Ela não estava errada. Isso aí vai transmitir energia ruim mesmo. Sim. Mas Olha, É aquela coisa. vai de gosto, né? Como a pessoa absorve também, se a pessoa ela assiste aquilo e ela fica muito impactada com aquilo e começa a Claro. colocar na vida dela os aspectos que ela viu no filme, de ai, será que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer? Aí o obsessor já fala, opa, aqui Então, mesmo que eu mas entro. aí tá dentro de casa, você entendeu? Quando você tá dentro da sua casa e a sua casa tá limpa, não tem nada, que nem no teu caso aí, você não tá vendo nada, você não vê vulto, você não vê nada acontecendo, tal, não sei o quê. Você teve uns espíritos paralisantes, que eles existem mesmo. Muita gente já passou por isso. Você quer continuar tendo? Você não quer? Pede, você vai parar. Pede nas tuas orações, nas tuas conexões. Não quero ver isso. Não pedi para ver isso. Não quero. Aí você tem muita visão. Meus guias mesmo já orientaram muitos, que a gente foi fazer energização, e eles orientam as pessoas. Você está vendo vulto, você está vendo. Você quer continuar a ver? Não, não quero. Então você vai pedir para parar de ver. E a pessoa para, é só pedir, que é livre-arbítrio. Eu não quero ver isso. Eu não combinei de ver isso. Né? Porque é diferente de uma missão. Eu estou nessa missão de prestar caridade, né, para as pessoas dessa forma, ajudar dessa forma. Eu não posso dizer que eu não combinei isso. A forma, ainda mais como foi descoberta essa minha missão, tudo, Uhum. né? Tem ligação lá com o plano. Falam que a gente combina tudo antes de vir. Né? Mas como a gente vem com a mente apagada, nem tudo a gente vai lembrar. É. E aí você fica aqui, porque você vem de lá do plano espiritual. Você não respira. Né? Você não pega nada, você não tem nada material lá, você não tem sentido, né? Não tem os sentidos, não tem nada, você não tem o corpo.
Aí você chega aqui e tem um corpo. Aí você fica num corpo. Você quer conhecer esse corpo. Você vai, você quer... Aí você se volta pro material. Isso é normal. Você vem com a mente apagada. Aí demorei para saber também minha missão. Hoje eu acho que eu demorei. Você quer fazer ou faço a pergunta? Então, pode ser Faz você. referente à pandemia que a Hum. gente teve, né? Eu não posso falar essa palavra, né? Depois, acho que não deu tempo. Não falei a palavra inteira, né? Que no YouTube não pode falar a É? palavra, não pode. Que, assim, na sua opinião, teve, no plano espiritual, como que foi isso? Então, A pandemia. Essa... é uma coisa que meus guias também questionam pra caramba, porque eles não estavam na votação. Foi votado, tá? Foi permitido essa vinda desse vírus, tá? Para mostrar para a humanidade ensinamentos, amor ao próximo, porque teve muita gente ajudando muita gente. A primeira coisa dessa pandemia, quando teve, eu falei, estão proibindo de ir trabalhar, estão proibindo a pessoa ganhar o pão para levar para casa. Ah, vai ter saque no supermercado. Primeira coisa que eu pensei. Primeira coisa, vão saquear o supermercado tudo. E não teve. Por que não teve? Porque tinha muita gente ajudando muita gente. Então, um dos propósitos desse vírus foi esse: mostrar para as pessoas o amor ao próximo, ajudar o próximo. Porque a vida nada mais é do que ajudar o próximo. A vida nada mais é do que isso. Vocês parem para pensar. O outro propósito foi: quantas separações teve? Por a pessoa vive por viver. Aquela correria do dia a dia. Ah, tá ali na zona de conforto, tá cômodo, tá não sei o que, tá naquela correria. Quando ficou as duas pessoas juntas, um olhou para a cara do outro, não é isso? Não quero. Você entendeu? Uhum. Né? Separar o que estava, né, feito por fazer. Né? Mas isso gerou muita gente que perdeu tudo. E isso foi a parte contrária, que os meus guias não aceitam. Não gosta nem de comentar. Quando você diz votação, você diz uma votação Sim. no plano espiritual Sim, ou uma sim. votação... Ah, tá. Tá? Votação. Tem aquelas mestres ascensionados, Sim. são mais evoluídos, né? Tanto diz na Bíblia, né, que parece que tem um conselho, né? Uhum. Na Bíblia que tem um conselho lá, Jesus tem um conselho, parece que é 21, não sei quantos são. Um é especialista em cada área, cada setor, Uhum. e sempre quando vai ser feito alguma coisa, eles, né, se reúnem. Então foi feito isso daí. E meus guias não sabiam que isso ia gerar isso. E muita gente, você vê num propósito desse, por exemplo, atrapalha. Porque meus guias trabalham num propósito de ajudar essas pessoas. Tira o obsessor da vida da pessoa. Né? A empresa não vai para frente. Ora, minha empresa não vai para frente, não vende nada, não faz não sei o quê, ninguém contrata. A gente foi fazer uma energização uma vez, que era uma agência de veículos, de esquina da avenida. Movimento do caramba. E ele não vendia carro, fazia 3, 4 meses que não vendia um carro. A pessoa chegava lá, fazia os contratos, vai fazer financiamento, qual banco? Tal banco, aprovava o financiamento, aprovava tudo, fazia papelada, quando a pessoa ia assinar para levar o carro, ah, não quero mais não, desisto, ia embora. Não comprava. A gente foi lá. Tinha um obsessor lá. E esse obsessor, o que ele fazia? Ele tampava os vidros da agência de carro para quem passava na rua não enxergava a agência. E cegava as pessoas. Foi tirado o obsessor. A coisa mudou da água para o vinho. A coisa mudou da água para o vinho. Muito obrigado, Paulo. As coisas estão indo aqui, mudou da água para o vinho. Estou trabalhando para caramba. Muito obrigado. Ah, mais uma missão cumprida. Sim. Na época da pandemia. O que adianta você ajudar se o cara não podia abrir a agência? Sim. Você entendeu? Sim. Teve essa parte negativa aí.
Mas foi permitido pelo plano espiritual de vir esse vírus para esse corretivo na humanidade de ajuda ao próximo. Que às vezes parece que não deu muito certo, né? Que parece que a galera meio que se apegou muito ao ódio, a muita... Não, tem essas partes negativas, sim, teve, né? realmente. Guerra política, essas Isso. coisas aí. Antes da gente finalizar, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui. A respeito daquele que o Chico Xavier disse, daquela parada dos 50 anos, né? Não sei se você sabe lá, que ele falou que ele tinha que em 50 anos, se não tivesse uma guerra nuclear, né? Os irmãos de outros planos entrariam em contato com a gente, né? E isso se encerrou em 2019, né? Que aí ele falou que se não tivesse nenhum tipo de guerra nuclear até 2019, a gente estaria entrando em outro estado, em outro tipo de... Seria a era de aquário, né? Sim, né? Sim. Seria a era de aquário, no qual a gente ia começar a ter contato com seres de outros Seres planetas. de outros planetas, eu acho que sempre teve, Sim. né? E esses seres de outro planeta nada mais são do que espíritos, estão no plano espiritual, né? Se eles são diferenciados, como esses que paralisam, são diferenciados de outros espíritos. Esses daí eu também acho, são. eu acho que os extraterrestres, no caso assim, eles seriam nós evoluídos, a nossa evolução. Eu acredito que tem mesmo, né? Porque é muito relato, né, Paulo? Muito relato, né? Todo tipo de espírito, você pode imaginar. Tem espírito de animal, o que não pode ter, né? Extraterrestre, ser cabeçudo, zoiudo, né? Magrão, alto, pode ter, né? É um tipo de espírito, né? Nós somos outro tipo, cada um tem um tipo de espírito, porque são diferentes, não pode ser igual. Como aqui encarnado, não pode, ninguém é igual a ninguém. Então vai ter uma diferença. Então, mas Do outro lado também é diferente. Então, é que a gente fica pensando assim, pô, se os irmãos de outros planos terrenos estavam entrar em contato com a gente, cara, como é que seria isso para as religiões, para as pessoas que realmente não acreditam Por isso nisso? que eles ainda não entraram. Acho que não, Porque não vai acontecer. Eles vão vir mesmo na surdina, do jeito que estão vindo, de vez em quando aparece um... Porque a gente fala assim, a gente estava até falando sobre a igreja evangélica, né? Que ela é bem conservadora nesse sentido. É Deus, Jesus, fora isso é diabo, né? E, se aparece um extraterrestre, eles vão falar que é o diabo, né? É o diabo que tá querendo ludibriar a gente. Mas eles têm a fé deles, né? Vamos respeitar, claro, né? Todas sempre, as religiões. com certeza. Eles têm a fé deles e que movem montanhas. A pessoa, quando tem fé, seja qualquer religião, né? Acreditar. Se essas pessoas que vão nessas igrejas, que nem eu falei do Templo de Salomão, se sentem bem, então, faça a sua parte. Eu fui lá, eu sei o que eu vi, né? Então, não concordo. Tem pessoas que concordam, por isso estão lá, mas devem ter a fé deles, devem ter contato com o plano espiritual, com o sagrado, muito mais do que muita gente, né? Que a gente precisa ter a todo instante, acordar, entregar a vida, não, né? Nosso Pai Maior, acordar, abrir os olhos agradecendo, né? Que nem como a gente faz a nossa oração. Como você faz sua oração, você, né? Como é feita, como tem que ser feita a oração. Você começa agradecendo, depois faz a tua oração e no final você pede o que precisa. O que precisa. Não é, pai, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Vai no tal. Então é assim que a gente faz a nossa oração. Primeiro tem que agradecer. Aí a pessoa faz a oração só. Pai, me dá isso, não, pai. Chega e fala, pedindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, mas está com a cabeça pensando se esqueceu a panela no fogo, na morte da bezerra. Aí está pensando no trabalhar, será que minha roupa está... eu vou trabalhar, o que eu vou levar hoje para comer? Aí está fazendo a oração. Não se conectou, não agradeceu. Aí no final ainda quer as coisas. Não, tem cara de pedir. Mas eu acho assim, eu acho que você, quando você vai pedir alguma coisa, você já tem que ser grato, porque você sabe que você vai receber aquilo. E saber o que... e ter um entendimento, assim, de saber que você vai precisar, é algo que... Não uma coisa que você quer, mas uma coisa que você precise para sua evolução espiritual, né?
Pra você saber que, tipo assim, não, Deus me dá um carro novo. Não é isso. Mas Deus me dê a sabedoria. Ele não vai dar, mas ele vai dar oportunidade para você ter. Deus me dê a sabedoria. Oportunidade para tudo vai aparecer na sua vida. Para tudo. Entendeu? E aí vai de você abraçar ou não, de pegar essa oportunidade ou não. Vai aparecer a oportunidade de fazer até coisa errada. E vai de você pegar ou não. Ô, Paulo, antes de terminar, eu só queria te fazer. Eu tinha essa pergunta na cabeça, acabei esquecendo, mas eu vou fazer agora. Ainda bem que você lembrou. Fala. Os cachorrinhos, animais, quando eles desencarnam, eles vão como se fosse o nosso lar deles? Como é que fica? Do Porque mesmo um jeito. tempo atrás eu perdi Tem meu quem cachorro. vai acolher eles lá. Tempo atrás eu perdi meu cachorro e fiquei muito mal. Acho que foi o primeiro cachorro que eu tive que eu fiquei do começo até o fim, né? Sim. E, Pega aquele amor, aquela ligação. Mas foi acolhido do outro lado, do mesmo jeito. Porque eu fico pensando assim, né? Porque a gente é ser humano, se a gente desencarna, a gente pelo menos tem um entendimento que tá ali, né? Mas um cachorro que não tem um entendimento, né? De saber, pô, tava na casa, coisa Não, mas aí chega do outro lado, ele é um cachorro igual aqui, ele tá encarnado. Você tá passeando com ele na rua, vai passar alguém na rua, ele vai, né, ver a pessoa, vai entender, vai abanar o rabo. Do outro lado é a mesma coisa. Ele vai ver os espíritos e vai entender, né? Vai ter quem acolhe esses animais. Aí eu fiz no curso kardecista que eu fiz, o professor que estava lá, você vê, né? Mesmo estando professor dando aula lá, a gente tem dúvida. E as nossas dúvidas têm que ser respeitadas. Sim. Porque ninguém que foi do outro lado voltou para dizer como é que é, se é bom, se é ruim. Sim. Deve ser bom, porque ninguém voltou para falar nada. Meu pai apareceu 3 dias depois falando que estava bem onde ele estava. Ele é malandro. Aí, o professor, a gente vem para cá primeiro no estado mineral. Aí depois desencarna, aí volta no estado vegetal. Aí desencarna, aí volta no estado animal. Aí volta no estado hominal. Essa é a nossa evolução, hominal, ser humano. Aí eu falei, não vem no estado insetívoro também, inseto? Porque, pô, já vem de todo jeito. Outra coisa, você vem como mineral. Como é que você vai morrer? Você é uma pedra. Como que você vai desencarnar? Então tem muita coisa errada. Aí tem 50 alunos na sala. Um tira uma dúvida, outro tira outra dúvida, outro tira outra dúvida, e você também tira outra dúvida, e fica todo mundo com dúvida. Tem certas coisas que o que vale mesmo, né, desses cursos que a gente faz é a energia. É a energia que você sente, é a energia que você recebe, é a energia que você doa, é a energia que você troca. Tudo no universo é energia. Tudo no universo é energia. Então, partindo disso daí, vale a pena você fazer os cursos, fazer agora. Dúvida. Às vezes você tem uma dúvida diferente da minha, às vezes você fala, não, eu não acredito nisso, eu acredito que é assim. Respeita. Tá? Você mantém a sua posição, mas respeita do outro, porque só vai saber mesmo quando acontecer. A gente está vivendo aqui material, plano material, encarnado. Lá do outro lado. É lá do outro lado. Tem até uma história que fala assim. Todo mundo vai, viu? Vai se preparando para a tua ida também, todo mundo. E muita gente fala assim que quando a gente sonha que morre, a gente acorda, né? Porque parece que o cérebro não entendeu como... Porque o cérebro, o cérebro, né? Ele não entende como funciona a morte, então ele não tem como reproduzir aquilo, né? É que nem então, cair do abismo, dá o susto, né? Dá o susto também quando tá morto, né? Agora, você vê, antigamente, né? Muito antigamente, quando eu era jovem, eu tinha medo da morte. Ficar pensando na morte, tinha medo. É que vai criando um entendimento, a coisa mais, sabe, natural do mundo, sabe? Se for hoje, se for amanhã, já estou preparadíssimo. É a única certeza que a gente tem, né? Então, eu já estou muito preparado, porque a ligação que eu tenho com o plano espiritual, e a gente sabe que aqui é só uma passagem. Né? Há pouco tempo aí foi um amigo nosso aí, 40 anos de idade, era pai de santo do terreiro, faleceu, 40 anos de idade. Cumpriu a missão dele, né? Fez o quê? Porque só pode partir do... Acabou. Eu costumo dizer que todos nós temos uma vela acesa lá em cima. Uns uma vela mais comprida, outros mais curta. Apagou a vela. Tchau, abraço, felicidade. Jesus me segura aqui, vamos embora. E não tem que ter medo, porque vai fazer parte. A gente... Tem como fugir, né? Não tem.
Aqui é só uma passagem, vamos fazer uma passagem boa para todos, né? Dessa passagem, viver o hoje, porque o amanhã não nos pertence, o ontem já era, já passou. Então, entrega na mão do nosso Pai Maior, não tem coisa melhor para se fazer do que entregar na mão dele, nem nessa vida e nem na outra. Não tem nada melhor a se fazer. A partir do momento que as pessoas se conscientizarem de que tem que entregar a vida na mão, entrega, esquece, confia e aguarda. As coisas vão começar a acontecer. Aí vai ser mostrado, vai aparecer essa oportunidade, se entrega mais para o lado do plano espiritual, oração. Eu levanto de manhã, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Entregar a tua vida na mão do plano espiritual, se conectar com o sagrado. Você sente aquela energia maravilhosa. Estejam comigo, meus amigos do plano espiritual. Sente muito bem. Você sai emanando luz. Tem gente que te dá bom dia na rua que você nem nunca viu. O tamanho que é a tua energia. Onde você chega, a tua energia chega primeiro. Outras palavras que eu sempre costumo dizer, eu não, meus guias, né? Fala, nenhum poder é maior que o poder que está à minha volta, pois eu pertenço a Cristo Jesus de corpo e alma. Isso cria um campo de força, de energia tão grande. E nem obsessor chega. Onde você chegar, o obsessor não fica. Né? Fala, fui. Sim. E aonde eu chego, é assim, a energia. Outra coisa que você tem que aprender, não entrar na energia ruim dos outros. Eu chego no trabalho, às vezes tem um lá que está com quente e dois fervendo, não foi bom a noite passada, não brigou, não acordou com o pé esquerdo. Você não entra na energia, fica na tua. Por que eu tenho que ficar ruim também? Tem gente que é assim, é bucha, chamada bucha, né? Tudo vai puxando a buchinha, a bucha vai absorvendo. É o Scott Bright. É o famoso, famigerado Scott Bright. Eu vejo assim, o ser humano, ele é muito como se fosse um caminhão de lixo, né? Tipo assim, às vezes ele vai pegando as coisas, as mágoas, as durezas e vai guardando pra si, assim, né? E quando tá muito cheio, ela começa a brigar com todo mundo, falar com todo mundo e começa a jogar. Aí você dá um conselho. Não, peraí, não fica assim não. Não, você fala, não fica assim não, mano. Fica bem, pô. Não esquenta não, vai melhorar. E você tá bem com você. A hora você fala, pô, o cara tá assim, não sei o quê. Ele fala, não sei o quê. Não é... Pô, vai ficando também. Pô, por que você tá assim? Peraí. Quando você vê, você tá ruim. O cara, você absorveu toda aquela energia. Exatamente. Entendeu? E às vezes nem é ele. Às vezes ele tá com o obsessor do lado dele. E o obsessor que está fazendo ele ficar assim. Aí se você absorve, o obsessor pode vir até para você. Você pega o obsessor que está lá. Naquela novela Viagem lá tinha o... Como que era o nome daquele cara lá? Fábio Júnior? Não era o Fábio Júnior, era o Alexandre. O Alexandre da novela. Meu, pô, o Alexandre lá, ele ficava no vidinho do Theo assim. É mais ou menos assim isso, funciona. né? Ai, briga. O obsessor faz isso. Ele vai no ouvido, ele vê a discussão, ele vai no ouvido de um, pega uma faca, dá uma facada nesse aí, dá risada. Aí vai no ouvido do outro, vai dar um soco nele, vai, manda esse cara aí. Você entendeu? E ele fica agitando, o obsessor, porque ele gosta de ver morte, sangue. Ele se alimenta daquela energia, né? Isso. É isso aí. O que é um obsessor na vida das pessoas? As pessoas não sabem o que é. Destrói a vida, acaba com a vida da pessoa. Mas eu creio que depois dessa aula aqui, eu acho que muita gente vai começar já a entender o que é um obsessor e vai... Então, o quanto antes, porque são invisíveis, né? A nossa visão. Mas eles existem e fazem a parafernália que eles quiserem na vida da pessoa. Destrói. Tem pessoa que definha, sabe? Cai cabelo, fica ruim mesmo. E fica numa pior. Tem dinheiro, some dinheiro, emprego, trabalho. Só vive nas trevas, na bagunça e na sujeira. É isso aí que meu trabalho também conscientiza as pessoas do que é o obsessor na vida deles. Meu trabalho é maravilhoso, não é porque eu faço tal coisa, mas ele é completo. Entendeu? É um trabalho completo. Ele troca a energia do local, traz orientação, traz proteção, tira o obsessor, livra a pessoa daquele mal, porque isso é um livramento. Você tirar um obsessor da vida da pessoa. Estava acabando com a vida dessa pessoa.
E esse eu fico muito bem. Na hora dos agradecimentos. É a melhor coisa. Muito obrigado por. Não é eu, não. Meus Só ele. mentores. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade Espero que você tenha gostado do eu papo. espero que muita gente veja, né, essa entrevista, esse podcast, para que se conscientize desse mal aí, né? E vamos ajudar. Vocês também ajudaram dessa forma aí. Não, De alguma forma, vocês também Se prestaram essa quiser deixar um caridade. recado aí para falar pro pessoal sobre o obsessor, um recado final pra gente finalizar. Não, Pode beleza. olhar pra câmera. O mal existe, né? O mal existe no mundo. Então, vamos policiar os pensamentos, que é a forma mais comum de atrair, né? E buscar o maior contato com o plano espiritual. Esse é o resumo, né? Você tendo contato com o sagrado, né? Você vai ter mais proteção, você vai ter mais intuição, você vai ter mais energia boa. Cuide das energias, cuide do seu lar, né? Cuide das suas amizades, com quem você anda. Você vê que a pessoa só reclama, a pessoa só, né, baixa astral, entendeu? Então, começa a cortar, começa a falar menos. Fala menos, escuta mais, observa mais. Cuida das suas energias, cuide dos seus pensamentos. E tudo tende a caminhar bem, né? E é isso. Aí. Paulo, obrigado, tá? Ter vindo Por aí nada. trocar uma ideia com a E gente eu que também. agradeço. E deixa suas redes sociais, né? Quem quiser Fazer entrar em uma Eu vou contato com deixar você, né? E deixa já agora ou daqui a pouco? Não, Não, pode falar o quê? é o Instagram? É o Instagram? O Instagram é Paulo_Leonetti. Certo. 2 T's e no fim, Leonetti. A gente vai deixar aqui na. Paulo_Leonetti. Sim. E se alguém precisar- Deixa o quê? O WhatsApp? Não, a gente deixa Deixa a gente, o quê? o pessoal vai É, o entrar com você Instagram. pelo Isso. Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo aqui o seu Instagram, tá? Meu, e novamente agradeço, Paulo, muito legal, gosto, um papo muito interessante. É uma Muito coisa obrigado que pela a oportunidade. gente aprende E muita assim, coisa. espero que muita gente veja para Sim. Certo. ajudar muita gente. Certo. Isso Kildão, aí. muito obrigado por tudo aí, por estar no comando da nossa máquina aí. Obrigado aí. Imagina. Você fala demais, viu? Falo Caramba, bastante. esse fica mais É que eu- calado da outra vez. É que você não viu quando ele fala pra caramba. Rafa, sei que vou te atrapalhar no meio dos amendoim aí. Você tá bom, hein? Isso aí. Obrigado por mais um nóis, episódio aqui, tá? Com a gente aqui. E, meu, aquele recadinho final, né, pra gente finalizar o Sim, episódio. encerrando aí mais uma Dona Mara Cast. Obrigado a você que assistiu até o final. A gente tem nossa palavra aí do dia, alfazema. Então Isso. você coloca lá Sim. nos comentários. Você que ficou aí até o final aí, ó, colocar alfazema aí que a gente vai saber. Sim. E já deixa o like aí no vídeo, compartilha. A gente tem uma meta para bater de inscritos aí de 1997 inscritos. A gente tá quase chegando, então se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, compartilha. A gente tá nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X também. E se você não pode assistir, você consegue ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E nosso QR Code aí também, se você quiser dar uma patrocinada no canal, a gente aceita e é sempre bem-vindo. E é isso. Terminando mais um Dona Mara Cast. Valeu. Falou.